Gente, Eu tô. tá bom o Sim, som? professor. Sim, professor. Estamos. Ok, então. Gente, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre diagnóstico de gravidez, cálculo da idade gestacional e propedêutica da gravidez ou da gestação. A próxima aula nossa será sobre pré-natal. O Aranda falaria sobre modificações do organismo materno, mas eu combinei com ele como nós temos das 4 às 6 horas da tarde, eu sei que é cansativo, vocês ficam cansados, não que a gente não se canse, mas a gente também está acostumado e é a nossa profissão, o nosso trabalho é fazer o melhor para que vocês entendam aquilo que a gente está fazendo. Para que a aula não fosse corrida, seriam duas aulas hoje. E de manhã, eu não sei porquê, eu não sei. Ah, ele tá aí, ó. Aranda, abre teu áudio aí, Oswaldo Aranda, ele tá embaixo de mim aí, ó. Então, do vídeo. E explica para eles aí, porque comigo, a gente combinou hoje de manhã cedo. Sobre as modificações do organismo materno. Aranda, volta. E que a gente vai fazer, né, nas aulas posteriores aí, nos próximos dias. Nós estamos planejando o melhor para eles. E no intuito de protegê-los, nós não teremos tantas aulas a nível de simulatório, porque não sabemos dos riscos que ainda existem sem vacina. A gente não quer nenhum aluno nosso que seja prejudicado no oitavo período, muito menos que adquira Covid. Como eu não tive, como você não teve, como vários colegas não tiveram e outros tiveram e acabaram pagando o preço, né? Então, a gente conversou aí cedo, você falou sobre o tempo da aula, que é uma aula longa, essa aula que eu vou dar, mas pode ser rápida, como eu posso durar 1 hora e meia, às vezes demora 2 horas, a sua também pode demorar uma, como pode demorar 2 horas, e ao longo do curso a gente vai falar sobre as modificações do organismo materno, você mesmo ficou de combinar com eles como seria feito isso, a gente conversou de manhã. Então, dá o recado para os alunos aí e eu vou dar início à minha aula. Ô, Caetano, depois a gente vê isso, porque a minha aula de drogas na gravidez eu posso encurtar um pouquinho mais e colocar modificação do organismo materno, e aí fica legal. Depois da sua aula de pré-natal, que aí fecha essa parte da fisiologia. Tá Ótimo, bom? então. Então, Boa aula para você aí. e, Qualquer ó, coisa eu entro. se Qualquer você coisa eu quiser entro aí. interromper, a qualquer momento você entra aí, me interrompe, me ajuda, sabe que você é meu grande Ok. amigo, né? A gente é amigo junto, trabalha junto há bastante tempo, tem mais de 10 anos que nós trabalhamos juntos, 15 na verdade. Então, se por acaso você quiser interferir, quiser falar alguma coisa aí, você fica à vontade, tá? Então, você Ok. desligou o microfone, mas pode deixar desligado do momento, mas você deve estar me ouvindo. Então, nós vamos dar início aí, gente, ao diagnóstico da gravidez, ao cálculo da idade gestacional e à propedêutica da gravidez. Qualquer livro do Rezende que vocês pegarem, do professor Dr. Jorge Rezende, qualquer das edições que vocês tiverem, tem esta aula de diversas maneiras, mas a maneira que você vai ver é sempre a mesma, não modifica, né? Gravidez é sempre gravidez. E mulher, se vocês forem ver, é preparada. E meu negócio não está funcionando. Aperta o botão aqui. Eita, tá travando? Por que tá travando? Não vai travar, não. Foi. O organismo feminino, então, como vocês sabem, a partir da puberdade, ele tem várias, como é que se diz? Ele envolve, né, a atividade hipotalâmica, hipofisária, ovariana, uterina, as trompas, a própria vagina, as glândulas mamárias e vai preparar o sistema feminino para a gestação. E vocês sabem, né, se não sabem, um dia algumas serão, a grande maioria com certeza, né, 99%, 9% ou 100% terão filhos. Em um determinado grupo de mulheres, não só vocês, alunas, mas em um determinado momento não estariam, às vezes, preparadas para aquele momento reprodutivo do ciclo feminino. Estava trabalhando, estava estudando, estava na faculdade, enfim, a partir da puberdade, então o organismo está preparado para a gestação. Então, a gente orienta sempre que se use contraceptivo, seja qual for, qual método que for, né? Depende da usuária, depende das qualidades da usuária, do risco reprodutivo e daquilo que ela quer para aquele momento da vida dela. E se você perguntar para cada mulher numa enfermaria, quando vocês estiverem conosco lá no nosso ambulatório de ginecologia e obstetrícia, desculpa pelo fundo aqui, porque lá na frente está muito quente, que o ar estava gelado demais. Eu vim para o fundo aqui atrás, que está ventando. E prendi o cachorro lá atrás. Aí vim na porta da churrasqueira aqui. Mas aqui dá fresco, está ventando.
Aí é o seguinte, vocês perguntarem para qualquer daquelas mães que vocês verem na enfermaria, hoje, puérperas, né, que vocês verão, muitas delas, quando vocês rodarem conosco, com certeza, se vocês fizerem uma pergunta, uma anamnese, e perguntarem se ela, naquele primeiro momento, antes dela ter o filho, se ela desejava a gravidez, 50% das parturientes, ou das pacientes, ou das puérperas, né, que estarão lá, dirão que, em primeiro momento, a gravidez foi indesejável. Lógico que, em segundo momento, é o mais desejado que tem, que qualquer pessoa quer ter um filho. E a única coisa que a gente tem de bom, assim, que a gente leva, é aquilo que a gente fez. A gente estuda, a gente trabalha, digo a gente porque eu considero gente, né? Sou parte. Não sou professor de vocês somente. Eu sou uma pessoa como outro qualquer, como a Aranda é, como todos nós somos. E creio que todos vocês também desejam ter filhos um dia. Eu tenho um grande filho, ele tem 14 anos, fará 15. Eu quase morri quando ele ficou doente. Não sei se eu contei para todo mundo, mas algumas pessoas sabem disso. Ele teve um linfoma de Hodgkin e na época eu perdi 10 quilos. Parei de trabalhar e minha vida teria, não sei se encerrado ali, mas se eu tivesse perdido ele. Então, eu considero que ter filho é a melhor coisa do mundo. Não pode ter 10, não. É para ter um ou dois, se você tiver condição. Tem um amigo que é médico que tem 6, casou 6 vezes. Doido, né? Então, cada mulher um filho. Não. Casamento é uma vez só, ou duas, que seja, sei lá, né? Depende de cada um e cada escolha. Mas é o seguinte, se você perguntar para cada puérpera na enfermaria, quando você estiver lá passando visita, quando vocês estiverem passando visita, na anamnese de vocês, a senhora queria estar grávida? Em primeiro momento, 50% dos pacientes dirão a vocês que não, tá? Mas hoje, o que a senhora acha da gravidez? Ótimo. O que a senhora acha do filho? Adoro, morreria por ele. Tô tentando desligar esse telefone, não consigo, está me atrapalhando. Tem um monte de mensagem aqui, não sei quem está falando e não quero ver. Só não tem como tirar a bateria disso. Só, gente, deixa eu desligar isso para não atrapalhar mais, já está atrapalhando. Né? Então, em primeiro momento, elas dirão para vocês que não gostariam de estar grávidas. 50% das puérperas. Isso é estatístico. Não é só no nosso serviço, não. Nosso serviço, porque eu falo que é nosso, que eu trabalho aí por ser nosso, meu, seu, que é aluno, do Aranda, que é funcionário como eu sou, de qualquer colega que trabalha junto com a gente, eu não estou, tipo assim, dizendo, generalizando, não. Mas não é só aí, em qualquer outra maternidade, eu trabalho em outro local, não é só aí. E eu tenho um problema esse mês, se alguém souber de alguém que queira cobrir plantão, tem 2 plantões, desculpa, vai ter 2 plantões descobertos. Eu preciso de um plantonista para sábado e um plantonista para sexta-feira. Tem 2 pessoas de férias. Então, eu não sei como é que eu vou fazer, mas esse é problema não me refere à nossa aula. Mas a nossa aula é isso. Então, a partir do momento que você tem uma atividade hipotalâmica, hipofisária, ovariana, funcionando, vocês lembram do hipotálamo que libera GNRH, que estimula a hipófise a produzir FSH e LH, estimula o ovário a produzir estrogênio e progesterona, que vão atuar no útero, levando ao espessamento desse endométrio, preparando esse útero para a gravidez. Eu tenho que ter uma trompa uterina pérvia para que haja gestação. Se houver algum problema tubário, o fator tubário é o fator de risco para que a paciente não fique grávida. Ou se ela houver uma obstrução, por exemplo, um ímã perfurado, vai ter sangue, vai ter algum outro problema, o espermatozoide não vai conseguir passar. Mas isso faz diagnóstico com ultrassonografia, vocês aprenderam isso na aula de amenorreias. Foi dado, acho que foi o Aranda que deu, não me lembro direito. E as glândulas mamárias, né, durante a gestação, são preparadas para aquele momento. Elas aumentam de volume, aparecem os tubérculos de Montgomery, aumentam a rede venosa, aumenta a vascularização. Eu tenho produção de colostro, eu tenho um sinal de Hunter que surge com 20 semanas, eu tenho o tubérculo de Montgomery que surge com 8 semanas de gestação, e a partir de 16 semanas a produção de colostro. Então as glândulas mamárias são preparadas para isso, caso haja gestação após um período de fecundação. Lembrar sempre que o beta-HCG ele é positivo 7 dias após a fertilização. Então, se a paciente ficar grávida, por exemplo, hoje, teve relação daqui a 7 dias, se ela quer saber se houve fecundação, nos métodos mais modernos, não é esses testes imunológicos de farmácia, não, que é TIG, teste imunológico de gravidez. Não, não é esse, reação antígeno anticorpo. Esse aí é falho, porque depende, se você usa medicamento,
uma urina de alta densidade, né? Que tenha proteinúria, se ela fizer uso de psicotrópico. Lógico, pode dar um falso positivo, um falso negativo, como a gente vai ver aí adiante. O ideal é exame de sangue, tá? E 7 dias após a fertilização, existem métodos, né, principalmente o ELISA, consegue detectar gravidez 7 dias após a fecundação. Então, o organismo feminino é preparado o mês todo para gestação a partir do ciclo menstrual. Vocês lembram do ciclo? No período passado, a gente teve uma aula, né, que a gente conseguiu dar aula presencial, algumas aulas. Depois, eu acho que tem essa aula aí no Zoom, não me lembro direito, mas deve ter na internet. E nós falamos muito sobre isso. Então, não estou dizendo vocês como alunas, mas sim como colegas de profissão que serão dentro em breve e que estarão preparadas para ajudar pessoas, orientar pessoas, até mesmo familiares, que não, naquele determinado momento da vida não estão querendo ficar grávidas. Ou usam um determinado tipo de contraceptivo que melhor se beneficie, seja DIU, seja implante, seja hormônio, seja preservativo, enfim, orientação, tá? Educação. É lógico que tem algumas pessoas que você conversa e fica olhando para tua cara como assim, não entendi. Então, tem pessoas que a gente tem que falar da maneira diferente que a gente fala com vocês, que são médicos, são doutores, são especializados e talvez entendam até mais do que eu sobre esse assunto que eu estou falando para vocês, sobre contracepção, né? Que são jovens, são muito mais jovens que eu. Mas eu considero colegas hoje já, porque estão com o pé no internato, depois do internato, um abraço, serão médicos, vão trabalhar, cuidarão da vida, cada um terá uma especialidade diferente. É lógico que ninguém precisa saber tudo sobre gestação e gravidez, mas o básico vocês têm que sair sabendo, para até mesmo passar informação para o seu paciente, para um familiar, para um amigo, para uma colega ou um colega que não é médico. Eu quase todos os dias sou abordado, às vezes a gente fica até chateado, para parar em algum lugar, a pessoa, fulano, né? Uma dúvida aqui sobre isso ou aquilo outro, eu tô lá, não estou lá para aquilo, mas aí eu acabo respondendo, lógico, eu sou médico, faz parte da minha vida. E medicina, querendo ou não, é a melhor, para mim, é a melhor profissão do mundo. Eu gosto do que eu faço. Espero que vocês se deem bem e sejam excelentes profissionais, porque na minha vida, assim, podia ser qualquer coisa que eu quisesse, né? Não sei se seria piloto de avião, porque eu tenho medo de voar. Mas assim, eu podia ser, não é qualquer coisa também. Tem coisa que depende de estudar mais. Não sei se depende mais de medicina, mas orientação. Estudem, leiam. O que eu estou falando aqui é nada perto daquilo que vocês têm que saber sobre diagnóstico de gravidez. É o básico do que está no livro. O livro tem muito mais coisas. Eu vou falar aqui, vou ficar aqui 2 horas conversando com vocês. Pretendo, né? Tem um relógio ali, já gastei 10 minutos só conversando com vocês, são 4h10. Estou de olho no relógio na parede, lá na cozinha. Lá em cima, que tem uma janela de frente comigo aqui. Então, é isso. Então, a gente vai aprender como que se faz cálculo. Primeira causa de amenorreia numa mulher jovem que tenha ciclo menstrual normal, que tenha atividade sexual normal, que tenha atraso menstrual, em ciclos regulares. A primeira causa que você pensa é gestação ou gravidez. Então, a questão de beta-HCG, é porque não há alfa-HCG. Porque alfa-HCG, como no LH e no FSH, pode dar reação cruzada e vai dar um falso positivo. Lembrar sempre, no início da gestação, a mulher vomita muito. Existe um gráfico que eu faço sempre na sala de aula, hoje tinha 3 ou 4 alunos, algumas alunas mais, a turma de vocês que fizeram reposição, eu não me lembro o nome delas, porque eu esqueci de pegar a presença. Me perdoem aí as que tiveram presente na aula hoje, mas eu fiz um gráfico e mostrei para elas como é que é o gráfico. É assim, por volta de 10, 12 semanas, a gonadotropina coriônica, que é o hormônio sincioblástico produzido pela placenta, a princípio quem mantém a gravidez é a progesterona quando a mulher fica grávida. Mas quem mantém essa progesterona? O próprio corpo lúteo remanescente após a ovulação. Qual a função do corpo lúteo, então? Produzir progesterona. Então, ocorreu a ovulação, liberou o óvulo, não aconteceu nada. Sobre o quê? Corpo lúteo remanescente. Se houver fecundação, aquele corpo lúteo ele vai continuar produzindo o quê? Progesterona para manter a gravidez e bloqueando o GNRH lá na hipófise para não produzir, não haver novo ciclo. Por isso que não é novo ciclo. Eu tenho um corpo lúteo produzindo progesterona, a mulher está grávida, né?
Então, até 8, 9, 10, 12 semanas, a literatura não é bem clara, mas quem produz é o corpo útil, produz progesterona mantendo a gravidez. E aí, essa progesterona mantém a gravidez, a placenta assumiu a hormonologia total da gestação, né? E onde que o HCG entra nisso? É um hormônio cistrofilástico produzido pela placenta com a função, grande função, né, de manter também a gravidez. Só que nada assim é 100% garantido segundo a literatura, mas a mulher vomita muito no início da gravidez, porque ele chega a 100 a 200 mil miliunidades por litro, existe um gráfico, eu rabisquei no quadro hoje para quem estava dando aula sobre mama, deu um rascunho, né, dessa aula aqui, e segundo a literatura não é comprovado, mas a especulação que ela melhora o vômito depois da 16ª semana, por quê? Porque diminui a concentração de gonadotrofina coriônica, de HCG, fração beta-HCG, de 100 mil a 200 mil miliunidades com 12 semanas, quando ela está vomitando muito, cai para 10 a 20 mil miliunidades por ml a partir da 16ª semana, e melhorando os vômitos. Lembrar que vocês não devem prescrever mais, não estou dizendo que o laboratório é ruim, não, o medicamento é ótimo, tá? Mas ele causa algumas alterações no feto. O Vonal é um docetrona que é vendido com vários nomes comerciais, não tem nada, não estou falando do laboratório, estou falando do medicamento. Segundo alguns estudos, provoca má formação no feto. Então, você pode prescrever qualquer medicamento para vômito na gestação, menos o ondocetona, que todos usam e é um bom medicamento para antiemético, um excelente medicamento. Mas na gestação, segundo estudos, está causando problema, tá? A Fernanda vai dar isso para vocês na aula de drogas e gravidez, e vocês verão isso, ele vai falar o que causa. Vocês são médicos, é uma aula para médico, não é uma aula para leigo. Então, eu estou orientando aqui médico, tá? Então, não estou dando, não estou falando, eu não falarei na esquina que o medicamento causa mal. Se alguém vier de receita porque está vomitando, porque está gestante, eu não passaria. Se alguém com o microfone aberto, aí se você perguntar, pode perguntar. Então, eu não estou falando mal do laboratório de maneira nenhuma. Um excelente medicamento. O melhor antiemético que existe. Sim, ótimo, é ótimo. Mas ele pode causar, sim, algumas alterações. E vocês vão aprender na aula sobre drogas e gravidez. O Aranda vai falar com vocês, ou eu falarei, quando a gente falar sobre androcetona. A gente pode usar outros medicamentos. Eu também não estou falando a favor do laboratório A ou B. Eu estou dizendo o que causa. Lembrar sempre, período de maior risco na gestação de teratogenicidade. O que é isso? Má formação do feto, má formação do embrião, de alguma anomalia congênita até 12 semanas, ou seja, o primeiro trimestre de gravidez. Então, toda vez que vocês forem prescrever qualquer medicação para uma gestante, ela chega para você dizendo que está gestante, lembrar que existe, usei epilética, tá. Qual o ruim dos ruins que eu posso usar? Todos são ruins. Mas o único medicamento que causa menor, né, teratogenicidade, lableporeno, fendapalatina e diminui a convulsão, o risco de convulsão da paciente, é a carbamazepina. Então, eu posso passar para carbamazepina? Posso passar carbamazepina. Então, tem de, assim, 200 miligramas, 100 miligramas, você usa a dose adequada para o seu paciente. Eu operei uma paciente há umas semanas atrás, ela me contou que ela era epilética, ela parou o tratamento, acabou a cirurgia, a mulher virou o olho e ficou lá, falei, pô, morreu. A pressão subiu, a gente correu, o anestesista correu. Depois eu descobri com a mãe que a menina era epilética e parou o tratamento, usava fenitoína e gardenal. Eu deveria estar usando carbamazepina, né? Então, do ruim é esse. É ruim, é. O que ele causa? Lableporino, fendapalatina, deformidade óssea e várias outras alterações no feto. Mais ou menos teratogênico de todos, se a gente tiver que usar. Então, toda vez que prescrever medicação para uma puérpera, para uma gestante, desculpa, para uma paciente grávida, lembrar dos efeitos colaterais, principalmente no primeiro trimestre de gestação, tá? Poder evitar até a dipirona. É um bom medicamento? Sim. Paracetamol é bom? Mas tem os efeitos colaterais que a gente sabe que tem. E vocês também sabem. Não precisa ficar falando aqui, repetindo sempre a mesma coisa, né? Vamos dar continuidade, senão não sai desse slide aqui. Vamos para frente. Então, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai identificar a paciente, a gente quer saber a idade, o ideal é ter filho entre 18 e 35 anos. Por que não menor que 18? Porque menor que 18 anos, por exemplo, 16 anos. Quantos pacientes você já fez pré-natal com menor? Fiz um monte. Quantos você operou com 12 anos? Uma, com 12. A menina se contorcia de dor.
Eu falei com a anestesista, falei, cara, a menina tá grávida de 12 anos, o que você acha? Ah, você fez anestesia 1 ano e meio, não fez? Eu falei, fiz. Você sabe as complicações que tem? Eu falei, sei. É a caldequina, mas não tem problema nenhum de lesar nenhum nervo. Não vai ter problema. Hack é igual para todo mundo. Mas se eu faço geral, você tira a criança em 30 segundos, 40, aí acabou. Ele fez hack lá e evoluiu bem. O mais jovem tinha 12 anos que eu operei até hoje. Para ter mais experiência que eu, também deve ter visto algumas outras. Então, o ideal para ter filho é entre 18 e 35 anos. Ah, por que não depois dos 35? Vocês lembram que os óvulos, né? O ovário tem 8 milhões no período embrionário. E quando nasce, ele tem no intrauterino de 2 a 2,5 milhões de óvulos. E depois, 400 deles irão ser maturados. Então, 400 ovularão, né? Porque ele sofre, os folículos sofrem atresia. Então, depois dos 35, eles podem ter algum problema. E pode haver probabilidade, não vai acontecer, porque tem muita mulher de 40 anos tem um filho. Então, tem chance, sim, depois dos 35, de haver má formação congênita. Lembrar sempre, a principal causa de abortamento no primeiro trimestre é anomalia cromossomial, em torno de 65% segundo a literatura, anomalia cromossomial. Ah, como é que sabe isso? De todo material eliminado após aborto é enviado para histopatológico e estudo de cariótipo. Qual a principal anomalia cromossomial que leva ao abortamento? É a trissomia 16, em torno de 30%. Como é que se sabe disso? Estudos. Eu pego 100 pacientes e analiso aquele material. Aí eu pego mais 100 pacientes, cheguei em 1.000. Tá, ótimo. Quantos foram anomalia do 16? 30%. E a outra anomalia? É a anomalia do Turner, 45x0, é uma monossomia. Então, a principal causa de abortamento no primeiro trimestre é a anomalia cromossomial. E vocês vão aprender todas as outras anomalias que ocorrem na gestação que podem levar a abortamento. Acho que a nossa aula não é de aborto, mas eu estou falando aqui. Então, por ter falado da idade, a idade dela é entre 18 e 35. Ah, eu posso ter filho com 35? Claro. 37? Pode. 38? Sim. Tem chance de ter problema? Sim, tem chance. Terá? Possivelmente não. Mas a literatura diz que tem uma probabilidade de haver problema, tá? O ideal é entre 18 e 35. Antes dos 18, não. Depois dos 35, é bom evitar. Mas se acontecer, cuide bem para que a gestação evolua bem. Então, a idade aí, 18 a 35 anos. A cor. Paciente de cor escura tem maior tendência à hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Fator genético, né? Está ligado à genética. Profissão. O que eu tenho que saber da profissão? Para pessoas que trabalham em posto de gasolina, por exemplo, distante, ela inala chumbo, tem grande quantidade de chumbo, benzeno, na gasolina. Anestesista, muito tempo em pé, tem uma tendência a ter varizes. Respira aquele halogenado lá, que é usado no carrinho de anestesista, né, do anestesista, por exemplo. Trabalhadora rural. Tinha até uma novela que tinha uma famosa, eu esqueci o nome da novela, não vou falar, lembrei o nome, mas não vou falar porque não gosto dessa emissora. Eu não tenho nada contra, mas também não gosto, não vejo. Então, a mulher cortava cana e ela ficou grávida e perdeu cortando cana. Então, a profissão, ela era trabalhadora rural. Grande esforço físico, evitar esforço físico. Posso fazer esforço? Claro, faz academia, faz hidroginástica, faz caminhada, meia hora por dia não vai matar ninguém. Ah, posso fazer 3 vezes ao dia? Faz sim, fraciona a sua caminhada. Não pega peso, não faz esforço. Pode ter relação sim, não é proibido, desde que seja confortável tanto para a gestante quanto para o marido, que não haja problema. Então pode. Então pode sim, tá? E Estado Civil. As casadas, segundo a literatura, têm melhor apoio psicossocial, familiar, então tem menor chance de abortamento. Lógico que isso não é regra para todo mundo, mas está escrito na literatura, a gente respeita, os autores renomeados escrevem e que a gente lê, o que a gente estuda. Então diz que casadas têm menor risco de ter complicação. É lógico que solteira também não vai ter complicação, né? Desde que ela seja bem decidida, não vai ter problema nenhum, vai cuidar bem do filho dela e vai ver super bem, tá? Mas na literatura diz isso, então eu estou falando que está escrito, tá? Nacionalidade e domicílio. Pessoas de determinadas regiões ou de uma nacionalidade ou de domicílio têm maior tendência a determinados tipos de doenças ou risco de algumas patologias. Por exemplo, doença de Chagas. Vive em alguma região que tem maior tendência a ter barbeiro, né? Antigamente chamava chupança.
o Trypanosoma cruzi, né? Vocês conhecem como Trypanosoma cruzi. No interior, na roça, eles chamam de chupança. E quando vocês forem trabalhar no interior, vocês vão ver como é que é. Então, região de onde veio. Você vai ver uma maior tendência a determinada, por exemplo, anemia falciforme, nacionalidade. Existem algumas regiões do Mediterrâneo que tem anemia falciforme, e é fisiológico. Tem uma toque de 30, 28, 29, aquilo é normal. Uma toque de 33 está ótimo para a gestação, porque a gestante ela é hemodiluída. Então, ela tem uma hemodiluição, a consequência do organismo materno, porque tem um embebimento daquelas estruturas preparando o organismo materno para a gestação. Um 33 de hematócrito está ótimo, uma gestação 30, depende. Se ela tiver no meio falciforme 27, 28, para ela tá bom. Então, vai ter mais que isso mesmo. Está ótimo. Você tem que saber de onde ela veio e você vai fazer pesquisa de anemia falciforme, caso haja necessidade. Você pede o seu primeiro exame, vocês vão aprender na aula de pré-natal quais são os exames básicos de pré-natal e quais são os exames que não são básicos, mas que nós podemos pedir também, tá? Pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, quantas consultas nós fazemos, qual o intervalo entre as consultas, a gente vai individualizar de acordo com a necessidade. Olha, meu relógio, eu falei 25 minutos e pulei 2 slides. Deixa eu pular aqui, senão eu fico falando e não vai para frente. Anamnese, exame físico. A gente vai fazer uma anamnese obstétrica, antecedentes obstétrica, assim. A senhora é a primeira gravidez? Sim. Gesta 1. Ou a segunda gravidez? Sim. A senhora teve filho? Sim. Gesta 1 para 1. Gesta 2 agora para 1. Teve 1. Como é que foi a sua gravidez anterior? Foi parto normal ou foi parto cesariana? Como é que a senhora teve seu filho? E por que foi cesariana se foi cesárea? Foi opção da senhora ou houve alguma complicação no ciclo glavídico corporal? E seu filho nasceu com 37 semanas, 38, 39, 40, ou foi prematuro? Aconteceu algum problema na sua gestação que levou a isso? É isso que a gente pergunta, né? Então, em relação ao ciclo gravídico corporal, você tem que saber como é que evoluiu a gravidez. Sua paciente evoluiu bem? Ah, sim, evoluiu bem, graças a Deus, mas foi cesárea, porque por opção própria. Eu não queria ter dor, mas depois doeu, porque também dói o corte, eu fiquei com uma cicatriz horrorosa, o médico não caprichou, não fez um ponto intradérmico, igual o senhor faz, fazendo propaganda minha aqui. Mentira, tá? Eu sou igual aos outros, nós não somos melhor, nenhum é melhor que o outro, não. Todos somos iguais. Assim, se o paciente tiver tendência a ter queloide, ele vai ter. Se ele tiver melanina a mais, um pouquinho mais escurinho, ele vai ter. Eu tenho uma cicatriz de apendicite de 3 centímetros, que não tem, faz um risquinho. E eu tenho pé na África, meu bisavô era preto. Tá? Lá em casa tem loiro, de olho azul. Né? Tem médico de olho azul, tem vascular de olho azul, tem hemodinamicista de olho azul. Então, são netos de descendente de africano, mas são descendentes também de europeu, de italiano e alemão. A gente não vai falar isso para o paciente, eu estou falando com vocês. Então, eu estou brincando aqui, como se estivesse dando uma aula presencial, porque eu tive que aprender dentro do Zoom como dar uma aula para vocês, como se eu estivesse na sala. Tá? E se vocês tiverem dúvida, no final vocês botam no chat e a gente conversa. Mas você tem que saber, sim, como é que foi a evolução, porque pode haver complicação nesse ciclo gravídico e você está num serviço, por exemplo, que não haja UTI neonatal, que não haja um hospital como o nosso, que não haja condições de dar melhoria para essa criança, se essa criança vier nascer prematura, se essa mãe fizer um pico hipertensivo, ou fizer hipertensão, ou, por exemplo, a eclâmpsia em gestação anterior que ela teve, que ela foi transferida para outro lugar, acabou perdendo o filho porque não fizeram na época certa. Então, a anamnese é tudo. Então, você tem que perguntar para o paciente, como é que foi a gravidez anterior? Ah, perdi o neném. Por quê? Ah, porque foi onde eu trabalhava, onde eu vivia, não tinha UTI neonatal, nasceu prematuro, não conseguiram transferir, a criança morreu por desconforto respiratório, por prematuridade. Para salvar a minha vida, o médico me operou porque eu estava com a pressão muito alta. E vocês não pensam que isso é brincadeira, não, isso é realidade. Então, no Brasil, eu acho que é um país continental muito grande. Existem algumas regiões, como no Sudeste, que o serviço é melhor, né? No Sul, no Centro-Oeste. Existem algumas, como vocês sabem, não preciso dizer, algumas regiões que não tem médico, não há médico, quem faz parto é parteira. Enfim, as pessoas que ali estão para prestar serviço e apoio àquela pessoa que necessita naquele momento. Não estou desmerecendo, elas estão lá trabalhando, estão fazendo o serviço que nós deveríamos estar lá fazendo. Por que não vamos para lá? Então, se lá é bom, né? Mas a gente não vai, a gente fica no nosso conforto, nas nossas zonas de conforto, não vai. Mas é bom saber, sim,
evolução dos ciclos gravídicos puerperais anteriores, para você se precaver e encaminhar sua paciente, por exemplo, para um pré-natal de alto risco, para um serviço onde haja UTI neonatal, para um serviço onde tenha melhores condições de tratar, por exemplo, uma gestante diabética, uma gestante. Não que você não saiba tratar, você sabe, você é preparado para isso, vocês serão preparados para isso. Vocês serão generalistas, não serão especialistas. Mas fizeram obstetrícia, vão aprender a tratar como especialistas, né? Ginecologia obstetrícia. Então, vocês vão aprender e saberão. Mas saberão o limite de vocês também, porque nós não somos deuses. Nós somos feitos de carne e osso. Então, somos todos iguais perante a Deus e perante nossos próprios pacientes. Então, a gente tem limitação, né? E as nossas limitações são os serviços onde a gente trabalha. Então, se tiver possibilidade de trabalhar num hospital como o nosso, ótimo, tem tudo. Eu me sinto realizado por trabalhar aí. Gosto daí, estou aí. E sempre eu falo que eu gosto de trabalhar aí. Então, não vou, né, demagogia, não é mentira. Estou aí há um tempo já bom. O Orlando me contratou há vários anos. Como o Aranda entrou aí há vários anos, ele trabalha porque ele gosta. Eu trabalho porque eu gosto. Um dia, com certeza, eu sairei, como todos saem, né? Chega a nossa hora de partir, seremos substituídos por gente nova, com novas ideias, novos pensamentos, mas todos nós temos nosso tempo. Mas prestem atenção, ciclo gravídico puerperal anterior, se por acaso houve, você vai saber se houve alguma intercorrência e por que houve. Aí você vai investigar, vai procurar, vai fazer exame. Se você não souber, não é feio pedir ajuda para colega, não. Caminha para alguém melhor, não é melhor que você, alguém que saiba um pouquinho mais, que estudou naquela área, tá? Vamos pular aqui, senão eu fico falando e falando, já estou olhando no relógio, já deu mais de meia hora. Eu só falei 3 slides. E como é que é feito o diagnóstico, então? O diagnóstico pode ser clínico, pela história da paciente, pode ser hormonal, pela dosagem de gonadotrofina coriônica, fração beta-HCG, e pela ultrassonografia. Por que eu não penso em ultrassonografia se a paciente está com atraso menstrual de 3 semanas? Eu não vou ver nada. Por que eu não penso com 4 semanas? Possivelmente eu posso ver só um saco gestacional e não ver nada. Mas sim, com 5 a 6 semanas nós vamos pedir ultrassom para a gente ver embrião, atividade cardíaca e saco gestacional. Lembrar sempre que a frequência cardíaca de um feto varia de 120 e 160. Sempre quando vocês fazerem prova, fizer, né, se por acaso aparecer, a frequência normal é de 120 a 160. Ah, se ele colocar 110, existem autores que colocam que a frequência cardíaca é de 110. Mas toda vez que eu vi experiência própria, não conta como literatura, tá? 110 de BCF é sofrimento fetal, tem alguma coisa errada. Mas tem autores aí, eu não vou citar nomes, não sou autor de livro. Quem sou eu, né? Eu tenho uma faculdade de medicina, sou médico, especialista, experiente naquilo que eu faço, ao tempo que eu faço, consegui um mestrado, uma publicação internacional um mês, meio, 2 meses atrás, e toda vez que tem 110 BCF, eu pego. Vai ter circular, vai ter mecônico, vai ter submetido, alguma coisa de errado vai ter. Só que tem autor que diz que 110 está normal, tá? Então, eu não estou questionando o autor também que coloca isso, mas tem autor dizendo isso. Então, o ideal é o que o Rezende diz. Nossa bibliografia é Rezende, então aí você tem que saber. 120 a 160 batimentos por minuto, que é o correto, tá? Se tiver menos que isso, com certeza, trabalho de parto pode ter bradicardia? Pode. Contrai o útero, contrai, comprime o policefálico, reflexo manobra vagal, ele cai a frequência cardíaca. Agora não pode cair muito. Toda hora está caindo abaixo de 110 ou ficando a 110, tem alguma coisa que não está certa, né? Então, a gente tem que investigar naquele momento. Mas a literatura diz que pode chegar a 110, sim, frequência cardíaca, que é normal. Existem autores que dizem isso. Eu não vou citar o nome dos autores, mas tem livros dizendo isso. A literatura que eu sigo não é essa, eu sigo o professor Dr. Jorge Rezende, é aquele que a gente deu a bibliografia para vocês, está no final da aula. É o que nós adotamos aí, o Aranda adotou, não sou eu, não sou chefe, não sou responsável pela disciplina, mas é do professor Jorge Rezende. E ele diz que é 120, 160 e ele está correto. Eu concordo plenamente com ele, quem sou para discordar? E é verdade, se estiver acima disso, tem alguma coisa de errado. Se estiver muito abaixo disso, tem alguma coisa de errado. Exceto no trabalho de parto, quando há compressão do polo cefálico, manobra vagal, é chamado de DIP1, ou dipcefálico, né? Comprime o polo cefálico, reflexo vagal, bradicardia, né? Depois ele recupera novamente. Isso a gente vê em cardiotografia. Vocês terão uma aula específica, provavelmente, sobre isso. Uma aula prática, seria eu, o Aranda, que dará para vocês.
Ele vai sentar numa sala em grupo, eu não sei como é que ele fez isso, ele é o responsável, mas ele sabe direitinho, tem um cronograma, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão aprender sobre isso, tá? Então, quando falar de DIP1, DIP2, DIP3, vocês saberão o que significa, mesmo porque vocês vão fazer prova de residência médica, nem todo mundo será GO, né? Mas tem que saber, porque tem que passar na prova. A prova mais importante, não. O importante é você, o profissional que você será amanhã. Você se olhar e dizer, eu fiz bem hoje, só vi uma vida. Isso que é importante. O resto não conta. Mas a gente ensina e vocês aprenderão. Então, ele é clínico, hormonal e sonográfico. Eu posso dizer cardiotoque? Pode. A gente vai ver como é que é. Eu acho que tem um cardiotoque nessa aula que não fornece na aula de pré-natal. Hoje eu dei essa aula rapidinho para quem estava lá correndo, porque assim, não era, o objetivo era reprisar uma outra aula que eu reprisei com o pessoal, que assistiu a aula de manhã cedo comigo, até quase meio-dia. A gente começou às 8h30, acabou quase meio-dia. E essa aula eu dei de manhã, mas eu não me lembro que foi muito corrido de manhã cedo. E aí a gente vai falando aqui de acordo com a necessidade. Se depois, no final, alguém tiver dúvida, me pergunte, mesmo porque nós teremos aulas práticas a nível de simulador. Eu não sei como é que vai ficar a situação daqui para frente, mas com certeza vocês terão isso de novo, vão ver, a gente vai conversar muito sobre isso ainda, antes de vocês saírem doutores, né, que serão em breve, tá? Então, o diagnóstico clínico eu tenho, dentro da clínica eu tenho presunção, probabilidade e certeza. Presunção é aquilo que eu vou presumir. É probabilidade, sim, pode ser, certeza. Eu escuto o batimento cardíaco do feto, sinal de pulso, sinal de gestacional, sinal de certeza. Estou escutando BCF, que botei o sonar lá, a partir de 12 semanas, segundo a literatura médica, eu posso ouvir um sonar Doppler, um batimento cardíaco, um ultrassom, 6 semanas. Os sinais de probabilidade, presunção e certeza estão a seguir. Sinais de presunção, atraso menstrual com 4 semanas. Com 5 semanas, começa a produzir, já tem gonadotropina coreana que engana concentração na corrente sanguínea. Como vocês sabem, eu falo rápido, mas eu falo muito, né? Então, eu tenho que falar rápido, porque senão não dá tempo. E vocês ficam chateados, porque eu demoro 2 horas numa aula. Estão querendo cochilar, mas não vão cochilar não, porque vai ficar gravado. Depois vocês vão no Zoom, vai no Ávio, a Ana vai mandar isso para vocês também daqui a pouco. Então, com 5 semanas, náusea, vômito, anorexia, perversão do apetite, hábito de comer coisa estranha. Tá grávida, quer comer manga verde. Não tem que comer manga verde nenhuma, não. Vou chupar limão azedo de madrugada. Nada disso, vai estragar seu estômago. Mas eu quero, vou chorar. Extravagância alimentar, existe isso e vocês verão com seus pacientes, tá? Com 5 semanas já surgem esses sintomas. Onde que está isso? Então, a hipófise está produzindo hormônio, né? Está produzindo gonadotropina coriônica, lá placenta, está produzindo progesterona, que vai ocorrer várias modificações no organismo da mulher. Eu não quero ficar gorda. Não fica, não come. Evita fritura, refrigerante, doce, chocolate, massa. Adoro pizza. Para com essa porcaria. Não come isso. Evita trigo. Engorda, né? Não fica igual eu, não. Eu engordei 10 quilos na pandemia aí, mas trabalhando. E não sei porquê, eu já fiz um monte de exame e não achei nada em mim. Acho que eu que estou errado, né? Mas a gestante come bastante. A gestante tem fome. E aí, mas no início ela não ganha peso, ela perde peso. Geralmente ela ou se mantém ou perde. O ideal numa paciente gestante, se ela pesar 60 quilos, a gente coloca 20% do peso dela. Se ela pesa 60 quilos, 72, você considerar 12 quilos. Tá ótimo, 12. Mas se ela ganhar 8, também tá bom, porque o feto vai pesar 3,5 kg, 4. Aí tem mais 600 gramas de placenta, mais 600 ml de líquido, dá 5. Aí ela ganhou 3 quilos. Ela não ganhou, aquilo é líquido que está no organismo dela, que é eliminado em 3, 4, 5, 6. Existe o período puerperal. O puerpério dura 42 dias. A literatura fala que no puerpério é aquele período no qual ocorrerão todas as regressões relativas ao período gravídico puerperal ou ciclo puerperal, no qual a gestação, que ocorrer na gestação, está com modificações. É lógico que estria, não tem jeito. Sobrepeso em exagero, não é gordura, né? Sobrepeso em exagero, não tem jeito. Mas regride? Regride sim. O ideal é entre 8 e 12 quilos, segundo a literatura. Ela vai depender do peso inicial. Se eu peso 100 quilos, eu posso ganhar 40? Pode. Tem paciente que ganha 40 quilos e que a mesa que a gente vai operar estala, faz tec, 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 tec. Eu já operei um paciente de 160 quilos que a balança nem pesava. Aí a anestesista do dia, não vou falar o nome, que vocês todos conhecem, minha grande amiga, trabalha comigo, chamou a engenharia lá do hospital. Dizem, olha só, essa mulher não cabe na mesa. É um sobrepeso, para não dizer obesa, né?
porque a gente ofende quando a gente fala que a pessoa é gorda. Então, não pode falar isso. Eu falo sobrepeso. E ela chamou o pessoal da engenharia e falou assim, não, bota na mesa da ortopedia, que a mesa da ortopedia aguenta. Botou lá, a mesa começou, tec, tec, vai. Eu falei, vai desmontar tudo. Eu tinha isso de tecido gorduroso e adiposo, a Ana sabia isso, que já operou comigo também, mais ou menos um palmo de banho até chegar a polineurose. Depois da polineurose chegou no resto, né, que a gente ia fazer. Então a gente teve que fazer uma cirurgia mediana, a mulher tinha mais de 160 quilos. Foi a mais pesada que eu operei até hoje. Mas 140 é comum. A gente vê 120, a gente vê sempre. Ah, fez regime? Não, tem diabetes, tomava 2 litros de Coca-Cola. Falando um pouco, geralmente toma 4, tá? De Coca-Cola, comia não sei quantos pão por dia. Não, foi deixar fazer regime, fazer dieta. Não aguento, eu tenho fome. Então, extravagância alimentar. Encaminha para um nutricionista, endocrinologista, vai orientar esse paciente, pede exame. A congestão mamária são chamadas hiperpigmentação da areola mamária. Tem uma vasocongestão. Aquilo aí está preparando a mama para a gestação, né? Está preparando para a lactação. E são vários pontinhos que surgem ao redor da mama, que vocês vão ver na prática, no internato e no dia a dia nosso lá, quando a gente puder mostrar. A gente não quer expor ninguém aos riscos que ainda possa existir, e a gente sabe que tem, né? Então, mas vocês vão ver nos pacientes, chama tubérculo de Montgomery, surge com 8 semanas de gravidez. Hipertrofia de glândula sebácea, que está preparando a mama para lactação. Com 16 semanas eu consigo ver sim, se eu pegar a mama da paciente, vai sair colostro com 16 semanas. E vai surgir ao redor da própria areola mamária, não posso rabiscar minha camisa, porque a última camisa que eu rabisquei foi jogada pro cachorro, né? Foi tudo azul. E que eu fiquei rabiscando um áudio de mama aqui, não sei se está tudo vocês, turma aí. Sei que não pega, foi não limpa, não. Eu falei, bota o cachorro dormir. Nem cuidado do cachorro, rasgou tudo minha camisa. Mas surge um sinal, a gente chama de sinal de Hunter. Vamos supor que, como é que eu vou explicar isso aqui? Se fosse um quadro, era mais fácil. Nessa caneta. Não dá, acho que dá para vocês verem. Não tem, acho que tem para frente aí, tem slide que a gente vai ver, tá? Então, surge um sinal de Hunter por 20 semanas. 8 semanas, tubérculo Montgomery, hipertrofia de glândula sebácea, preparando uma para gravidez. Com 16 semanas, tem colostro. E com 20 semanas, surge uma areola secundária. Tá faltando um negócio aqui que eu não tô vendo. Rede venosa de Haller. São os vasos que saem da mama em direção para cima, assim, ó. Muito paciente bem clarinho que a gente consegue ver. Uma rede venosa, um monte de vasinho. Vocês vão ver nas pacientes da enfermaria. Assim que a gente tem a oportunidade de estar com as pacientes, né? E para salvaguardar vocês, nós não estaremos, acho, nos próximos dias. Mas no internato vocês estarão com elas e vocês verão. Como é que é a rede venosa de Haller? Mostra aí. Com certeza eu, como preceptor, estaria. Vou mostrar o Aranda também. Vou mostrar para você aqui com a rede venosa. A rede venosa. Isso que é rede. Por que chama esse nome? Por causa desse nome. Qual a função? Aumentar a vascularização, melhorar aquela vascularização da mama, para que o paciente possa ter leite para aumentar o seu filho, né? Então, rede venosa, o cara que estudou isso é o nome de Haller. Hoje, com quantas semanas? 16 semanas. Ainda tem colostro. E a areola secundária é como se a mama se tornasse um alvo. Tem a mama, forma um alvo. Forma uma areola ao redor, fica mais escura. O hormônio envolvido, progesterona. A progesterona estimula aquilo. Mas estimula qual hormônio? O hormônio melanotrófico. Então, se eu tenho melanina ali, vai ficar mais escura. A mama vai desaparecer? Sim. Em pacientes mais claros, tende a desaparecer. Alguns pacientes tendem a se manter, né? Essa coloração um pouco mais escura. Mas eu clarei a mama. Procura um bom dermatologista, faça um peeling, clareia, trata, né? Ou orienta o seu paciente, caso você não seja especialista na área, procurar um colega dermatologista. Eu digo sempre, não procure curioso, não façam, como eu disse hoje lá para as meninas, mostrei uma aula de mama, lipoclássica, isso não existe. Tem médico, se vê esse que eu estou falando para você, vai xingar. Eu sou cirurgião, vou processar esse cara. Pô, o cara tem que ser cirurgião plástico e bom. Cirurgia para ser feita num centro cirúrgico, onde haja UTI, porque pode complicar sempre. Então, se você for operar, fazer uma lipoclássica, não estou condenando nem eu jamais, é opinião minha, né? Então, jamais faria isso a nível de consultório. Lipo para ser feito dentro de centro cirúrgico e com um bom especialista, não precisa com qualquer um, não, tá? Não existe lipoclássica. Eu conheci uma paciente, uma não, duas. Uma foi paciente minha, morreu ano passado, tem um ano e meio. E a mulher foi condenada e depois foi liberada, não sei como, mas foi. E tem gente que faz muito menos, aí se ferra a vida inteira, ele fica respondendo o processo depois.
Como conseguiu se liberar, não sei. Médica, tá? Então, ela foi fazer a tal da lipoclássica, moradora daqui da cidade onde eu moro, resido, minha paciente de consultório, eu falo de próprio conhecimento. A mulher não tinha nada para fazer fazer lipoclássica. Pô, tinha dinheiro para pagar, o melhor cirurgião que ela quisesse. Foi no Rio de Janeiro, aí, num lugar aí, numa Trambe, na Barra da Tijuca, e morreu, tá? Conhecida minha. E se alguém falar alguma coisa, eu dou o nome, tá? Porque a família tem 2 advogados e o marido tem 2 filhos pequenos e era paciente minha. Então, gente, se iludam não. Medicina é medicina sempre. Estudem. Quer ser cirurgião? Faz cirurgia geral. Vai fazer residência depois, faz cirurgia plástica. Vai ser excelente, vai ser ótimo. Se Deus o livre acontecer algum problema imprevisto, que ninguém está livre de acontecer, porque pode acontecer na vida de cada um de nós, até minha, uma de vocês que estão me ouvindo aí hoje, a gente mexe com vida, não é Deus. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente abre uma barriga. Então, pode ter prejuízo? Pode. Você não está livre disso. Ninguém está livre disso. Mas quem julga isso não somos nós. Existe uma entidade chamada CRM. Ele é que julga, não sou eu. Mas eu oriento a tomar cuidado, tá? Então, se alguém um dia inventar fazer lipoclássica, aí é com você já está sabendo do risco que corre. Ah, mas pode ser feito? Pode. Você é médico, pode fazer qualquer coisa, tem CRM. Agora, cuidado que vocês vão fazer, tá? Então, se especializem e estudem. Eu tenho uma sobrinha, eu estou fugindo da aula aqui, vou falar, não quer fazer nada, né? Tem medicina no Paraná, fez cirurgia geral em Marília, fez, nem sabia, tinha acabou vascular, 6 anos de cirurgia vascular, agora fazendo hemodinâmica, meu pai infartou, me liga lá, o vô está aqui. Acabei de colocar 2 stents nele. Eu sabia que meu pai tinha infartado, mas meu pai não queria que eu fosse lá. Eu vou lá em São José de Rio Preto tem 3 ou 4 dias atrás, foi esses dias. E ele estava em casa, ontem eu liguei, conversei com ele, tá bom. Então, estudem, gente, não tem jeito. O caminho é esse, se não estudar, não adianta, né? E nós estamos falando sobre gravidez, vou continuar, porque senão eu fico falando, fugindo do assunto. Então, o que interessa aqui é o que vocês têm que saber o que eu estou falando aqui, tá? Então, os sinais de presunção são esses que estão aí. Com 6 semanas, sem pulaciúria, o que acontece? O útero em crescimento, vou ficar em pé aqui, ele começa a comprimir o quê? A bexiga. Então, depois ele ganha a cavidade abdominal, melhora um pouco essa pulaciúria no final da gravidez. Com a insinuação, a apresentação vai insinuar. E a insinuação é a relação do, o feto próximo ao estreito superior da bacia. Quando ele começa a encaixar, ele começa a comprimir a bexiga e volta novamente a polaciúria no final da gestação. Mas com 6 semanas tem maior tendência à polaciúria. E no final, né, com a insinuação, tem polaciúria novamente. Isso é fisiológico, tá? E depois melhora, acabou, tirou a placenta, acabou tudo, tirou o feto, resolve o problema. Eu vou andar, porque senão não consigo falar com vocês. Eu já estou olhando no relógio aqui, já trazendo um tempão. Falando demais. Sinais de probabilidade. Então, se é uma pessoa que tem um ciclo regular normal, ela tem uma menorreia, você vai pensar em gravidez. Com 8 semanas, se eu tenho um amolecimento, o isquio cervical, o útero, ele é em antiverso flexão. Quando a gente toca, ele faz esse movimento, ele dobra sobre si. O sinal é chamado de sinal de Heger, ou Heger, escreve com H, tá? Quando você toca a paciente, toca bidigital, faz esse movimento e o útero é como se não é sinal da dobradiça, não. É sinal de Heger. Surge com 8 semanas. É um amolecimento do isquio cervical. Ele fica amolecido, fica embebido. Fica como se fosse, como se estivesse tocando sua língua. Imagina sua língua amolecida. Fica apertando a língua e dobra. É o útero com 8 semanas. Sinal de Heger. Antigamente não existia ultrassom, não existia beta-HCG. Então, as pessoas que estudaram isso foram dando os nomes dela para isso. Por isso que existe tanto epônimo obstetriz. Nós temos obrigação de saber, né? Pisca o olho. O útero não cresce de maneira simétrica, ele não cresce certinho. Igual uma laranja, por exemplo, redondinho. Ele cresce meio... Vocês vão ver isso lá, se vocês palpar o abdômen de uma gestante, ele cresce de maneira assimétrica, ele não é simétrico. O nome do sinal é sinal de Pisca-Seque. Então, eu tenho Pisca-Seque, crescimento assimétrico do fundo do útero. Ele cresce não igual a minha barriga, redondinha. Ele cresce meio que assim, não sei para cá, você palpa, você acha que você está aqui. Enfim, crescimento de maneira assimétrica, sinal de Pisca-Seque. Olho, Pisca-Seque, assimetria. Sinal de assimetria, não cresce assimétrico, tá? Então, crescimento assimétrico, sinal de Pisca-Seque não é assimétrico, é assimétrico. Ele cresce diferente, os dois estão simétricos. E ele vai crescer assimétrico. Lembra de piscar o olho. Não vai errar na prova, se por acaso o Aranda perguntar isso para vocês.
O útero em crescimento ele vai ter um preenchimento no fundo de saco lateral. Quando eu tocar um colo, quando vocês tocarem lá paciente no ambulatório, o colo do útero é normal numa paciente que não grávida, ele é duro. E tem consistência, quando você estiver tocando o nariz. Tocou o nariz, isso aqui. Agora, quando eu vou tocar o útero numa gestante, eu vou sentir ocupação do fundo do saco lateral. Ele é molinho e chama sinal de Nobile Boudin. Toca do lado ali. Nobile Boudin, um cara que estudou. Nobile Boudin. Surgiu com quanto? 8 semanas. Toquei a vagina da paciente. Pulso da artéria vaginal. Sinal de Osiander. O sinal de Jacqueminha e Chardic, a progesterona e estrogênio estão preparando, a genitália da paciente para a gestação e para o parto. E a progesterona impregnada altera a coloração. Então, vulva e vagina violácea, sinal de Jacqueminha e sinal de Cloget. Ficam mais escura do que o normal. Mais escurecida. Persiste para a vida inteira? Não. Pós-parto tende a desaparecer porque tirou a placenta, vai diminuir a concentração alta de progesterona, embora alguns pacientes persistam. Tá? Então, sinal de Jacqueminha e Cloget, vulva e vagina violácea. 16 semanas. O útero, ele fica em 20 semanas no nível da cicatriz umbilical. Você pode medir da síntese pública até o umbigo, dá 20 centímetros. Com 16 semanas, ele está entre a síntese pública e a cicatriz umbilical, está no meio. Com 20 semanas, a nível da cicatriz umbilical. Pode ter certeza, se você medir der 20 centímetros, provavelmente ela está próxima a 20 semanas ou com 20 semanas de gravidez. Aqui o sinal de Egger, dobradiça, não é dobradiça, o útero dobra sobre si, porque é amolecimento istmo cervical, surge com quantas semanas? 8 semanas. É um sinal de... vou voltar aqui. Cadê? Sinal de Egger. Sinal de probabilidade. Tá? Então, o útero dobra sobre si. Sinal de psicassec. Ele cresce de maneira, como está aqui no slide, meu mouse, se eu mexer aqui, pula. O mouse do notebook. Então, ele não cresce simétrico, ele cresce de maneira assimétrica, ele não cresce redondinho, certinho. Ele cresce dessa maneira que está aqui. Ó. Então, às vezes, cresce mais para um lado do que para o outro. Então, de maneira assimétrica. Sinal Nobile Boudin. Cadê? Está aqui. Preenchimento do fundo do saco lateral. Aqui. Ó. Eita. Preenchimento do fundo do saco lateral. Pulou sozinho. Preenchimento do fundo do saco lateral. Quando eu toco, eu acho esse preenchimento do fundo do saco lateral. Sinal de Nobile Boudin. Volta para o Egger. Vamos para o Nobile Boudin. Preenchimento do fundo do saco lateral. Ou assim, tocando. O que é isso? Nobile Boudin. Vou ficar falando, você está com Nobile Boudin por questão de probabilidade de gravidez? Não, você tem que saber, tá? A partir de 2 semanas, segundo a literatura, a gente consegue auscultar com sonar Doppler, batimento cardíaco fetal, que vai de 120 a 160. O sinal do rechaço fetal é um sinal de certeza. Então, ausculta com sonar Doppler é um sinal de certeza de gravidez. O sinal de pouso ou rechaço fetal, quando eu toco, o feto mobiliza pelo líquido amniótico com 14 semanas. O característico deu o nome de pousos. 18 semanas, a própria gestante vai falar para vocês, estou sentindo movimentar, estou sentindo o feto mexer. E você, a palpação abdominal, né, tá palpando, vai sentir partes do feto. Com 20, 21 semanas, ele tem um estetoscópio pinar, na época que eu fiz faculdade, não existia sonar, eu tinha que saber escutar, e o professor sacaneava a gente, ele ia, botava do lado direito, fazia que estava escutando do lado direito. O primeiro sempre se ferrava, né? Porque, tu viu? Não vi nada, tudo bem. Então, tenta do outro lado. Ouviu? Dançou. A prova prática era assim, do lado do paciente. Então, ele não ouviu nada e estava enganando, porque viu o professor pinar lá, o professor enganava a gente. Então, ou virava o estetoscópio, enfim. Mas, estetoscópio pinar, a partir de 20, 21 semanas, de madeira, de plástico e de alumínio. Nós temos isso aí na enfermaria de ginecologia e obstetrícia no hospital. Quem tiver oportunidade e tempo e quiser aprender, vai ouvir. Você escuta um pulso no ouvido. Você expulsando, tá? Meu ouvido foi treinado a isso, porque no tempo não tinha sonar. Então, a gente aprendeu. Eu aprendi na minha época ao escutar. Com sonar. Sinal do rechaço fetal, sinal do pulso. Quando você toca com 14 semanas, o feto deslocando pelo líquido amniótico. Aqui, a ausculta fetal, você ausculta no dorso. Aqui uma situação longitudinal, então eu vou ver, a gente vai ter uma nova de Leopoldo, vamos fazer em mim, vamos supor. Aqui é o abdômen da gestante, tá? Então, a situação do feto, eu vou ver a apresentação. A situação é longitudinal, a apresentação é cefálica e o dorso está direito, é o segundo tempo da nova de Leopoldo, onde está o dorso, então eu vou ver o coração do feto, é o segundo tempo.
Então, tem os tempos da manobra de outubro. São 4 tempos. Primeiro tempo, situação fetal. Nesse caso, longitudinal, apresentação cefálica. Segundo tempo, vou fazer esse movimento. Vou achar o dorso do feto. No caso, o nosso desenho está à direita. É aqui colocar o meu sonar para eu ouvir. Então, o dorso à direita. O terceiro tempo, eu quero saber a variedade. Eu preciso botar a mão. Eu quero saber se está se é cefálico ou pélvico. Ah, achei a cabeça, é pélvico. Mas ele pode ser córmico ou transverso? Pode. A situação pode ser córmico ou transverso. Pode ser atravessado, né? Então, é córmico ou transverso. Ele pode ser pélvico? Quando eu botei a mão, pode sim. E o quarto tempo, eu quero saber se está encaixado, insinuado. Acho que é o nosso próximo slide, é a manobra de Leopoldo. Tá? Não é ainda. Então, eu vejo com esse aparelhinho que parece um rádio, é um sonar Doppler do lado, é um estetoscópio de pinar de alumínio, embora haja de plástico e de madeira. Aqui, essa foto é antiga do resenha do lado, à direita de vocês, aqui um estetoscópio de madeira, que foi um dos que eu aprendi na época que eu era estudante de medicina, muito tempo atrás. E aqui essa foto do resenha, uma foto antiga. Tem um livro meu mais antigo, tem várias outras coisas que não tem os livros mais novos, não sei porque ele não colocou, mas isso é do autor, né? Então, a gente respeita e diz para vocês que é dele. É do resenha essa foto aí, tá? É na Santa Casa do Rio de Janeiro, a irmã ouvindo uma criança com estetoscópio de pinar. Em relação às alterações sistêmicas, eu tenho a linha alba, que se chama linha negra. Por que ela escurece? Por impregnação de melanina. Qual hormônio que é responsável? Progesterona estimula a produção de melanina e escurece, tá? Ah, mas é só na gestante que acontece? Sim, principalmente na gestante. A gente vai ver o que é linha negra. Vulva, areola mamária vai ficar de cor mais escurecida. Tende a desaparecer pós-gestação e, em alguns casos, não. Tem que fazer um peeling para fazer um clareamento. Mas aparece em outros locais também, essa hiperpigmentação. Uma colasma ou melasma gravídico ou gravídeo. Onde ocorre? Nessa região aqui, na face, no pescoço. E o principal hormônio envolvido é a progesterona. Eu tenho aumento da vascularização da pele, edema palmo plantar e telangiectasia. As estrias, por que tem estria? É por deficiência de proteína. São alterações, né, na pele, por quê? Hiperdistensão da pele por deficiência de colágeno. Então, se você se alimenta bem, se tem uma boa alimentação, usa proteína, ela não vai ter estria. Mas pode aparecer estria, sim. Onde aparece? Abdômen, mama, coxa, glúteo, pernas, dorso. Pode aparecer em qualquer local a estria. Mas a área mais comum é abdômen, mama e coxas. Tem gente entrando no quinto. Então, que são estrias, então? Deficiência de colágeno, falta de proteína. A pele vai esticar, e se ela não tiver não é só... Ah, mas eu me alimento bem, tenho bastante proteína. Tudo bem. Pode aparecer em qualquer pessoa? Pode. Principalmente no que estira. Os tipos vão estirar, vão esticar. Qual o tratamento? Peeling. Procura um bom dermatologista e vai tratar isso aí e vai ficar bem, vai desaparecer. Ah, não quer ter estria, então evita refrigerante, evita açúcar. Mas eu tenho tendência a estria. Trata, tem tratamento. Hoje tudo tem tratamento, né? Mas na gestação, estria aparece por distensão. De branco, de vermelho, arroxeadas na gestação, elas se tornam branco nacaradas, são as estrias antigas. Então, na gestação, a gente fala que ela é vermelho nacaradas ou vermelho arroxeadas. Depois, quando se tornam mais velhas, né? Passou algum tempo, elas se tornam branco nacaradas, tá? Então, é falta de colágeno, estria. Então, deficiência de proteína. Aqui, a linha negra, que qual hormônio envolvido é a progesterona. Então, eu tinha uma linha alba que escureceu, se tornou linha negra, normal sumiu, tá aqui, ó, fica escurecido. Vocês vão ver isso na paciente lá no ambulatório com 30, 28 semanas. Isso aqui é um shunt, não é variz, mas varizes tende a aparecer em membro inferior, em vagina, em útero, em vulva, estria, vermelho nacaradas, que depois, posteriormente, se tornarão branco, vermelho nacaradas ou vermelho arroxeadas, se tornarão branco nacaradas. Coasma gravídico, acabei de falar para vocês, o principal hormônio envolvido é a progesterona, e eu tenho deposição de hormônio melanotrófico. Tubérculo de Montgomery, hipertrofia de glândulas sebáceas visando melhoria, né? Tende a melhorar a mama para lactação e ocorre por volta de 8 semanas. E depois, eu tenho uma areola secundária chamada sinal de Hunter.
Com 16 semanas começa a surgir colostro. Se você apertar a mão, sai colostro, um negócio meio amarelinho, né? A gente não faz isso de rotina, mas se for ver, a gente consegue ver o colostro. Então, o sinal de Hunter, formação de uma areola secundária, surge com 20 semanas. Onde está a flechinha aí? Tubérculo de Monte Gorman. Lembrar que dessa vez eu acho que nós teremos prática, tá? Não sei direito, o chefe é o Aranda. Depois pergunto para ele, mas acho que não vai ser uma prova nossa, não. Vai ser presencial. Não tenho certeza, não. Aqui de novo, ó. Tubérculo de Montgomery, né? Aqui são telangiectasias, aqui são estrias mais antigas, são branco-nacaradas. Como é que eu previno? Meia Kendall? Não. Meia elástica de compressão graduada para gestante. Pode ser longa essa aqui. Pode ser meia gestante longa, se ela quiser usar. Então, meia de compressão graduada. Como é que eu prescrevo? Meia elástica de compressão graduada, gestante, longa, vai cobrir tudo, do pé até o abdômen, ou a cintura, onde ela quiser. Ela dobra a borda da meia aqui, ó. Pode dobrar isso aqui e ficar mais abaixo. Não vai cobrir toda a barriga da paciente, fica até aqui, tá? Ou 3/4, que é essa que a gente usa para operar. E como é que eu escrevo? Meia gestante de compressão graduada. Existe meia de leve compressão, de média compressão e de forte compressão. A do cirurgião, cadê meu mouse? É essa aqui, ó. É de média compressão 3/4. Fica até perto do joelho, ou próximo ao joelho. Vai na loja, experimenta a meia lá, veste. Ah, quero uma meia de compressão média. E média compressão, vamos ver se vai apertar muito minha perna. Se eu aguentar, vou usar. Lembrar que a ponta do pé fica aberta do jeito que está aí, tá? Para que isso faz isso? Para não ter edema. Quando eu trabalho muito, quando eu quero o dia inteiro, então eu uso esse tipo de meia. E em qualquer loja, material médico, encontra isso para vender. Em farmácia, vende meia Kendall? Vende, não presta, tá? Então, melhor comprar uma meia numa loja de boa qualidade. Não vou dizer mal da Kendall, não. Existe Kendall de boa qualidade. Então, compra uma Kendall de boa qualidade, caso você venha comprar. Uma marca. E essa aqui é a melhor que tem, tá? Da cirurgião, essa aqui é boa. 3/4. Aquele que fica muito tempo em pé. Aqui, 9 estrias branca, né? De vermelho arroxeada, branco na carada. Então, é estria antiga. Onde surgiu essa estria? Região glútea. Aqui, onde é a estria? Abdômen. O que é isso? Telangiectasia. O que é isso? Tubérculo Montgomery. O que é isso? Uma meia elástica de compressão graduada. Acabou. Muito simples, né? Vai melhorar, não vai ter varizes. Como é que eu faço diagnóstico? Posso fazer através do exame de urina. Ele pode ser falso positivo se a paciente usar psicotrópico ou tiver uma proteinúria, algum problema no rim. Falso negativo, urina de baixa densidade, ou 1 ou 2, não é amenorreia, aí está errado, 1 ou 2 semanas de atraso menstrual, ou no segundo trimestre, quando tem queda na concentração de gonadotropina coriônica. Então, não é amenorreia, não, tá? 1 ou 2 semanas de atraso menstrual, pode dar falso negativo, tá? Tem baixa concentração de gonadotropina coriônica. Tem que corrigir esse slide aí. Não é a aula que eu deveria ter aberto, eu aula errado, tá? Então, é atraso menstrual no lugar de amenorreia. No segundo trimestre, quando a concentração cai. Então, pode dar também falso negativo. O paciente está grávida e dá falso negativo. O que eu dose? Fração beta, porque a fração alfa é comum no LH e no FSH. Tem alta sensibilidade e ele dá positivo com 7 dias após a fertilização. Para que serve o beta-HCG? Diagnóstico de gravidez, rastreamento de doenças, né, de aneuploidias, por exemplo. Se tiver uma TNL translucência no cálculo, sobre o que é, já vou falar. Então, eu posso pedir dosar esse seriado de HCG. Vou acompanhar uma preenência ectópica, por exemplo, com 6 semanas eu fiz injeção de metotrexato. Vocês vão aprender o que é preenência ectópica. Se eu não der essa hora, ainda vai falar sobre isso para vocês. E acompanhar de mólida de forma ou doença trofloblástica gestacional, que ela produz só placenta. Mas os produtos fetos, pode ser mola parcial ou completa. Então, a gente tem que acompanhar segundo o beta-HCG. Não tem aula específica sobre isso, tá? Então, como é que eu faço o primeiro trimestre? Diagnóstico de gravidez, ultrassom, né? Com quanto? 5 semanas, 6 semanas? Já tem um beta-HCG, eu posso pedir positivo, vou pedir, quero saber se essa gravidez é tópica ou ectópica. Ectópica é aquela que está fora do útero, tópica está dentro do útero. Vou localizar o saco gestacional. Eu quero saber a vitalidade desse feto. Um feto com mais de 120, 130, 140, 150 de PCF, ótimo, vitalidade fetal. Caracterização de gemelar, por exemplo, são 2. Então, vou fazer uma votação. É gemelar, só tem 2. Vou calcular a idade gestacional, caso não saiba. Avaliar a TN. Transferência nucal normal é menor que 2,5. A gente pede esse exame entre 11 e 14 semanas, que é o próximo slide, né? Ainda, a gente vai ver aí. Então, no primeiro trimestre, eu posso ter erro em relação à data da última menstruação da paciente de 1 semana. No segundo trimestre, 2 semanas. No terceiro, 3 semanas.
ou vou valorizar aquilo que ela tiver, de preferência de primeiro trimestre. Com 4 semanas eu vejo saco gestacional, com 5 a 6 semanas vesícula vitelínica, 6, 7 semanas batimento cardíaco e eco embrionário, 12 semanas localiza a placenta. Aqui, o biomorfológico ideal, mas não coloca ultrassonografia morfológica, assim, solicito, ultrassonografia obstétrica, favor avaliar TN, osso nasal e ducto venoso. Feto que tem hipoplasia de osso nasal é Down. Feto que tem TN maior que 2,5 é mal formado, tem alguma anomalia congênita. E a onda cardíaca, o ducto venoso, a onda tem que ser monofásica. E o segundo morfológico ideal é a partir da 20ª semana até 24 semanas. Mas o que você quer ver nesse? Você já viu o TN com 11, 14, para que quer mais um morfológico? Eu quero saber se ele tem pé, se ele tem 5 dedos na mão, se ele tem gastrosquise, se ele tem fenda palatina, se ele tem lábio leporino. É para isso que eu peço o segundo morfológico. Tá? Eu posso pedir ainda, entre 24 e 28, complementar a esses exames, um eco Doppler cardíaco fetal, que eu quero ver o coração desse feto como é que está. Uma coisa que não pegar. Um passarinho. Caramba. Deixa eu quieto lá. Então, eco Doppler cardíaco fetal entre 24 e 28 semanas. Mas o primeiro morfológico entre 11 e 14, tá? Então, o que eu quero ver entre 11 e 14? Então, você vai colocar lá. É risco de malformação? Não, a gente pede para todo mundo. Então, você já está com 11 semanas hoje, já tem até 14 semanas, por exemplo, para fazer esse exame. Eu vou solicitar ultrassonografia obstétrica. Favor avaliar. Isso aqui no papel. Translucência nucal, osso nasal e ducto venoso. O ultrassonografia vai dar as medidas para você. TN menor que 2,5, por exemplo, 1,9, está normal. Osso nasal presente, bem formado. Ducto venoso, ondas monofásicas positivas. Sabe que o feto não tem nada com aquela idade gestacional. Depois, o segundo morfológico, você pedir para ver se tem alguma outra alteração, né? Que é feita entre 20 e 24 semanas. Mas eu posso pedir também um eco Doppler, que é feito ideal entre 24 e 28 semanas, segundo a literatura. A gente faz com mais, mas o bom é entre 24 e 28, tá? Então, é cardíaco fetal para avaliar uma malformação cardíaca. Aqui, uma TN, na primeira foto, não consigo mostrar para vocês. O cara do ultrassom vai medir aqui, ó, tem que ser menor que 2,5, tá? Então, a TN está alterada, aqui está largo, está maior que 2,5. Ele vai medir esse espaço aqui, 2,5, porque é milímetro, não é centímetro, não. Então, provavelmente fala a favor de Down ou de alguma malformação congênita. Vê o ângulo frontomaxilar. Acho que tem mais alguma coisa, deixa eu ver. Tem. Aqui está alterado, ó. Aqui é um Down, tá? Então, esse aqui está alterado. Esse aqui está normal. O osso nasal dele aqui, tá? Então, TN alterado, TN normal. O que é TN? Translucência nucal. Mas se você não quiser colocar translucência, coloca TN, o cara do ultrassom vai saber o que eu vou escrever lá para você, e você vai ler, tá? E o osso nasal, eu vou colocar osso nasal presente, TN com 0,9 está normal. Agora, se eu colocar TN de 5, tem alguma coisa errada, tá? E aí você tem que caminhar para o serviço de referência. Não tem osso nasal, hipoplasia de osso nasal fala a favor de Down, ou de uma formação, ou de uma anomalia congênita. Aqui eu estou vendo um saco gestacional com 4 semanas, mais ou menos, 5 semanas. Aqui uma gravidez gemelar, 2 sacos gestacionais. Aqui um saco gestacional, novamente saco gestacional. Aqui um embrião na vesícula vitelínica, informação, 5, 6 semanas. Um osso nasal presente, uma TN alargada. Aqui um feto com acrania, falta a parte superior do feto. Isso é como um paciente diabética, né? Então, às vezes ele falta a parte superior do feto, falta a colota craniana, e esse feto geralmente vai a óbito. Vou puxar minha crina aqui para trás aqui, tá? Crina a gente fala é cabelo, crina quem tem crina é cavalo, égua, né? Aqui um ducto venoso. Desculpa, porque eu estou acostumado a mexer com um peão, às vezes, e com um aluno, eu falo muito bem, mas desculpa o jeito de eu ter falado no cabelo aí, tá? Sem ofender ninguém. Ducto venoso. Como é que eu calculo a idade gestacional? A partir da data da última menstruação sempre, a partir da DUM. O cálculo é para 280 dias. É a regra de Nageli. Ah, mas pode ter gravidez maior que sim. A gravidez maior nasce entre 37 e 40 semanas, que é um prazo normal, a partir da data da última menstruação. Um feto menor que 500 gramas, o que é aborto? Aborto, por definição, é esvaziamento da cavidade uterina
Um feto pesando menos que meio quilo ou 20, 22 semanas. A literatura é bem específica sobre isso. Mas se vocês procurarem a definição, vai ter escrito isso. Menor que 500 gramas ou feto pesando menos que 500 gramas ou 22 semanas. Com esvaziamento da cavidade uterina. O que é pré-termo prematuro? É aquele que nasce até 36 semanas e 6 dias. A termo, 259 dias completos, ou 37 semanas, ou 42 semanas incompletas, ou 293 dias. Então, não completou 42 semanas. Aquele que tem mais de 42 semanas, maior que 294 dias, a gente diz que é pós-termo, pós-matura, serotina ou protaína. Meu professor dizia, bem antigo que me deu aula, ele dizia que o feto nasce com cara de preocupado depois dos 294 dias. A unha comprida, tem uma maior quantidade de lanugem, é totalmente diferente do feto normal. Então, a gente não deixa isso acontecer, a gente resolve com 41 semanas a grande maioria dos nossos pacientes, porque a gente sabe que o paciente envelhece, oxigena menos, menos nutrientes, maior risco de mortalidade intrauterina. Então, a gente opera com 41 ou indústria de parto normal, não fica esperando 42 semanas por bem do próprio paciente, e da mãe e do feto, né? Então, mas se vocês virem essa literatura aí, pós-termo, pós-matura, serotina ou protaína, com certeza tem mais de 294 dias. O ideal é que nasça com 40 até 40 semanas, pela regra de Nagel, que eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês fiquem perguntando muito, não, porque é complicado para explicar online. Eu fiz uns exercícios, já está em e-mail de vocês, média 97 já mandei. Nós vamos ter aula prática para treinar, fazer esses exercícios aí. Vocês aprenderem a fazer cálculo da idade adicional em relação a DUM, que a gente vai falar daqui a pouco. E, enfim, eu mandei os slides explicando que está na aula aí e dizendo para vocês calcularem. Não sei que dia vai ser a prática, a gente vai ter, mas o Arano deve ter agendado. Nós teremos prática sobre isso. Não sei como vai ser dividido. Vocês vão responder, fazer por conta própria, sem procurar calculadora, porque existe na internet, existe vários aplicativos. Vocês, quando for fazer prova, vocês não terão aplicativo, não serão vocês fazendo a prova, com a sua consciência, né? Sua índole, sem artifício. Então, a gente está ensinando, e eu mandei. Meu vizinho está fazendo barulho aqui do lado, sufrendo um negócio na parede. Então, eu mandei uns exercícios por e-mail de vocês, vocês deem uma olhada lá que tem, tá? E a gente vai fazer aula prática sobre isso. Não só aqueles exercícios lá, mas a gente vai fazer outros depois. Nas dúvidas de vocês, a gente vai tirar, tá? Na aula prática. Aí, eu tenho história atual, obstétrica atual. A idade gestacional, a DUM da paciente foi, por exemplo, dia 1/5/2020. E ela veio hoje em mim, dia 18/9. Isso não está à toa, porque hoje é 18/9. O que eu sei? O mês de maio tem 31 dias. Só que a DUM dela foi dia 1/5. Pela DUM, vamos calcular quantas semanas ela está hoje. Então, passaram da data do dia 1º de maio, nós vamos treinar isso em sala, fique tranquilo. Tá? Eu mandei por e-mail alguns exercícios aí para vocês fazerem, e a gente vai treinar junto. Rabiscando na parede aí, no quadrinho. Tá? Na aula prática. Então, o mês de maio tem 31 dias. Ela fez dia 1º. Então, do mês que ela fez, daquele dia da DUM, da data, o que é DUM? Data da última menstruação da paciente. Então, passou 30 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 32 de agosto, tá errado, tá? É 31 aí, eu errei ontem. Eu mudei. Fiz hoje à tarde isso aí. Errei. É 31 de agosto e 18, mas vocês podem ter certeza que vai dar 140, creio eu, se eu não errei na soma. Tá? Mas é mais ou menos o jeito que tá aí. Vocês me desculpem pelo 32 de agosto, é 31, tá? Somar tudo isso aí, acho que dá 140. 30, 60, 91, com mais 31, 121, com 18, 139. Tá errado, tá? Acho que tá errado. Mas eu vou dividir por 7. Vamos supor que esteja certo aí, meu 140. Esquece o 32 aí que eu coloquei, eu acho que eu errei. Eu fiz isso ontem. Aí, 140. O que aconteceu? Da data da última menstruação da paciente, eu dividi por 7. Por que 7? 7 são os dias da semana. Eu dividi da data da última menstruação a data até hoje, dia 18 de agosto. Eu calculei, deu 20 semanas pela DUM, tá? Então, da data da última menstruação, são os dias que se passaram dividido por 7. Simplesmente isso, tá? Eu acho que não daria isso, não. Faltaria um dia, daria 19 semanas e 6 dias aí. Esse 32 não existe. Igual que seria 19 semanas e 6 dias, eu divido por 7, mas eu botei 140 aí. Acho que eu errei. Depois a gente vai treinar de novo, mas
o raciocínio vocês já entenderam. Então, eu conto a partir da data, quantos dias se passaram? 30 de maio, 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 18 de setembro, que é hoje. Daria 139. Não estou com o calculador na mão aqui, mas acho que é isso. Nem papel para somar. Eu divido por 7, que são os dias da semana. Então, pela DUM, a senhora hoje, data da última menstruação, está com 20 semanas de gestação. Lembrar que, em relação à ultrassonografia, da margem de erro, o melhor é o primeiro ultrassom, né, de primeiro trimestre. Se desculpem aí pelo 32, tá, gente? Eu fiz ontem à tarde aí no hospital. Foi ontem? Foi, ontem à tarde no hospital. E eu já estava conversando com alguém e botei um 2 aí, não somei direito. Talvez esteja errado. Tem que pegar o calculador e ver depois. Mas o raciocínio é esse. A gente vai fazer exercício em sala. Eu mandei exercício para vocês. A partir da DUM, quantas semanas tem, tá? Agora, ela fez um ultrassom dia 1 de setembro de 2019. No dia 1 de setembro, ela tinha 13 semanas e 4 dias. E ela voltou dia 16 de fevereiro. Eu usei o exemplo que eu dei no período passado, não mexi nesse slide. Então, ó, setembro tem 30 dias. Então, ela fez ultrassom dia 1 de setembro, até o final do mês passaram 29 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro, 31 de dezembro, 31 de janeiro e 16 de fevereiro, que ela veio hoje. Somei tudo isso, deu 168 dias. Dividi por 7, achei 24 semanas. De quando? Da data que ela fez o ultrassom. Mas a data que ela fez o ultrassom, ela tinha 13 semanas e 4 dias. O que eu faço? Eu somo. Eu achei os dias, eu divido os dias por 7, acho quando a semana deu o dia que ela fez o ultrassom. Deu 24 semanas. E aí, no dia que ela fez o ultrassom, ela tinha 13 semanas e 4 dias. Aí eu somei e deu 34 semanas e 4 dias no dia 16 de fevereiro. É assim que vocês vão calcular quando você chegar fazendo um ambulatório para a gente, quando você estiver no internato, fazendo ambulatório. Ah, ela trouxe um ultrassom aqui, tá? Que dia que ela fez o ultrassom? 5 de maio. Quantas semanas ela tinha 5 de maio? Ah, 10 semanas. Tá, e hoje? 18 de agosto. Mês de maio tem 31 dias. Então passaram 26 dias de maio, 30 dias do mês de junho, 31 dias do mês de julho, 31 dias do mês de agosto, hoje é dia 18. Soma tudo. Quanto que deu? X dividido por 7. Ah, deu tanto. E quanto que ela tinha em tal dia? 13. 13 e 4, por exemplo. Ah, soma aí. Quanto que deu? Ah, tá com 25, 26 semanas. É assim que a gente calcula. Ah, existe aplicativo? Existe, mas quando vocês for fazer prova, vocês não vão poder usar o aplicativo. Então, você tem que saber calcular, e é assim que a gente faz, tá? E a gente vai treinar isso, que eu mandei para o e-mail de vocês, alguns exercícios para vocês fazerem na MED 97. Mandei hoje, mas vai ser 1 hora da tarde. Sei lá, 1h30, 2 horas. Você tem lá, vocês dão uma olhada, tem exercício para vocês treinarem. E se tiver alguma coisa que eu, por acaso, tenha postergado, como eu coloquei 32, vocês vão corrigir junto e vocês vão aprender a fazer isso direito. Junto comigo lá na aula prática. Aí essa regra de Nageli, existem vários autores, cada um propunha uma coisa. Como é que é? O Resende está escrito, o Resende mais antigo, 9,40, talvez 4,36, não. 7 quarentenas. Existem várias regras, vários autores aí, não é o nome dos autores, mas o principal foi o Nageli, e é o que a gente usa até hoje, tá? Então, se vocês pegaram um capítulo de cálculo da idade gestacional, eu não coloquei aqui, eu não confundi a cabeça de vocês, porque não é no intuito. Mas isso é para especialista que ele está no livro. Então, mas lá está escrito vários tipos de cálculos para calcular a idade gestacional. Por exemplo, 9 meses, 10 meses lunares, 9 meses solares e 10 dias. Existe um cálculo dessa maneira. Se algum de vocês verem isso, é uma literatura, alguma prova, está escrito. É calculado assim antigamente. Quantas luas passaram? 10 luas. Quantos meses lunar? Eu não sei como é que conta mês lunar. 19 meses solar e 7 dias. Está na literatura. Além do Nageli, outros autores propuseram, né, fizeram proposta de calcular a idade gestacional. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Existem diferentes maneiras, mas o mais correto, o mais aceito, é o de Nageli. O que ele diz? Ao dia eu acrescento 7 e ao mês eu acrescento 9. Por exemplo, data da última menstruação da paciente, 5/2/19. Ao 5 eu acrescento 7, 12. Ao mês eu acrescento 9, 11. 2020, 40 semanas, 280 dias. Molinho, fácil de fazer, né? Então, eu somo 7 ao dia. Ao mês, se for inicial, igual está aí, mês 2, eu somo 9. Mês 11, vai dar 2020. 40 semanas, o dado provável parto, 12/11/2020. É lógico que alguns nascerão antes.
com 38, 39 semanas, por exemplo. Se aí está 12, tira 7 dias, dia 5, por exemplo, 39 semanas. Ah, se tirar mais 7, vai dar 28 do 10, 29 do 10, 38 semanas. Enfim, mas o cálculo é para 40 semanas ou 280 dias, tá? Pela regra de Nageli. É a regra mais aceita. Existem outros autores que dizem outras coisas, mas a principal que é cobrada em prova, que a gente forma vocês, é essa. Se você pegar o Rezende e for ler, ele tem outros autores que dizem outras coisas, mas a literatura moderna, o mais aceito é essa regra aí. O Nageli, não lembro que ano que ele fez isso, mas se você ver no século XIII, século XIV, são as barbaridades lá que... Ah, nasceu de 7 meses. Tem lá um motivo que ele explica sobre isso. Não é nosso intuito e nem a gente vai, nem o Aranda, que vai fazer a prova de vocês, ou eu, não sei. A gente não vai cobrar de vocês. Vocês sabendo a regra de Nageli já está excelente e vocês saberão trabalhar e cuidar dos pacientes de vocês quando vocês tiverem que fazer um cálculo para a idade gestacional de 40 semanas. Aí a paciente vai dizer, mas vai nascer dia 2, não necessariamente, minha senhora, pode passar até uma semana. Pode nascer dia 19, sim, 41 semanas. Pode nascer com mais de 41, pode. Se quiser partir normal, você vai ficar esperando, mas eu não aconselho passar de 41 semanas. O ideal é 41 semanas, tá? Pode chegar a 42, igual a gente viu? Pode. Mas o ideal é que não chegue, que nasça antes. Pelo menos antes de 39. A grande maioria nasce pela experiência que eu tenho trabalhando, tá? Não é de autor de livro, não. Entre 38 e 39 semanas, a grande maioria nasce assim. Mas pode chegar a 41? Pode. Tem uns que nascem com 41 e muito bem de parto normal, sem nenhum problema. Desde que seja bem acompanhado, tenha, por isso que existe pré-natal, vocês terão uma olhada disso para saber acompanhar o doente. Aqui, de 10 de 1 de 18. Esse é antigo, esse slide eu não mexi. Então, eu somei 7 ao dia, deu 17. Ao mês de janeiro, eu somei 9, deu 10, que alguém mexeu com o meu negócio aí, né? Deu 10. E do mesmo ano. Então, somos 10. E tá o exemplo para vocês, essa cola está no e-mail de vocês, para vocês somarem e entenderem o porquê de 40 semanas e por que eu achou desse jeito. Eu divido por 7 e acho 40 semanas, ou 280 dias. Aí tem uma nova DUM aí, 15 do 2 de 19. Ao 15 eu somo 7, 22. Ao mês eu somo 9, 11 de 19. Não pergunte de ano bissexto, que não tem não. Tá? Ano bissexto o cálculo é para 6, é diferente. Eu não coloquei aí, porque quase não cai em prova. A gente não vai perguntar isso para vocês, é uma coisa de especialista. O ano bissexto é diferente. Tá? Mas para quem quiser ver, dá uma olhadinha no livro, dá uma lida lá, que vai ver como é que funciona o ano bissexto. E a gente não pretende cobrar isso de vocês, pelo menos eu acho que o Aranda não vai cobrar de vocês o ano bissexto, porque o cálculo é feito de maneira diferente. Por exemplo, esse ano teve 29 dias no mês de fevereiro, por isso que eu não mexi aí no 19, eu podia ter colocado 20. Só que aí mexer na cabeça de vocês aí, e aí é mais para especialista, por isso que eu não coloquei. No 20 do 2 do 19 eu acrescentei 7, deu 27, 9 novo. E se você tiver dúvida, é só ver aí. Agora, a partir do mês 4, eu não somo 9, eu retiro 3 do mês. Então, do 4 do 4, 18, é antigo, tá vendo? Porque o slide. Mas aí eu vou tirar 3. Se eu tirei 3 do 4, vai ser, somo 7 ao 4 dá 11. Mais 4, eu tiro 3. Dá 1. De quanto? 19. Então, data do provável parto, 40 semanas, 11 do 1 do 19. Um outro exemplo está embaixo. 20 do 5 do 19, eu tiro 3, dá 27, menos 3, 2, do 20. 26 do 5, aí já muda um pouquinho. Porque rodou o mês. Quando roda o mês, a gente não tira 3, a gente tira 2. E para tirar dúvida de vocês, é só você somar. O mês de maio tem 31 dias. Então, 26 do 5. Aí lá embaixo está assim temos. 5 do 5, 30 do 6, 31 do 6, você vai somando tudo. Você vai achar 280 dias, dia 2 de março de 19. Esse slide eu mandei para o e-mail de vocês, para vocês verem como é que é feito o cálculo. Dividido por 7, tá? Vai dar 40 semanas, 280 dias. Alguém falou alguma coisa aí? Oi, fui eu, Isabela. Fala, Isabela. Quando é antes do mês 4, mas quando você vai somar 7 no dia e passa do 30 ou 31, você soma 1 mesmo assim no mês, não soma a mais? Do 9? Você, em vez de somar 9, soma 10? Não entendi, volta. Tipo assim, dia 28 de março de 2020. Quando você for somar 7 no 28, vai aumentar um mês. Então, em vez de somar 9, vai somar 10. Isso.
Ah, tá. Eu não coloquei para não confundir, tá? Tá bom, obrigada. Provavelmente a gente não vai cobrar isso na prova, tá certo, tá? É isso mesmo, tá? Mas tá certo o raciocínio, é isso mesmo. Entendeu? Então, eu mandei exercício e a gente vai fazer em sala de aula, tá? E se tiver dúvida, é só fazer esse cálculo aí que vocês... Quando a gente vai discutindo aqui, porque se tivesse um quadro para ficar rabiscando, seria fácil a gente somar. E sempre surge essa dúvida quando a gente dá essa aula, porque eu estou acostumado com ela todo período, né? Então, a gente modifica de vez em quando. Mas nós teremos aula prática, eu já mandei por e-mail os exercícios para vocês fazerem. Essa aí que você falou, do 10, eu não coloquei para não confundir a cabeça, e não coloquei do ano bissexto. Mas para quem quiser, e eu acho que deve, é de bom grado, né, interessante, pega o livro e dá uma lida. Vocês vão ver como é que funciona a regra de Nageli e o raciocínio dela tá certo, é o 10, tá? A gente não colocou porque geralmente a gente não cobra isso na prova. Você tem que saber o básico. Aqui eu não estou formando ginecologista obstetra, estou formando um médico clínico que vai saber fazer calcular. E se não souber, ele vai ter um aplicativo no celular para fazer. Ele não vai estar fazendo prova. Agora, quando ele fizer prova, ele vai ter que saber, né? Mas geralmente não se cobra isso em prova. Eu não tenho visto, eu tenho olhado prova aí, não tem. A não ser que o cara queira ferrar vocês. Ele vai fazer isso, você vai errar, né? É para errar. Então, é prova para especialista, não é para generalista. Então, a gente está criando especialista, né? Especialista é um clínico. E o clínico tem que saber, sim, o básico. O básico é esse que está sendo dado para vocês. A gente não quer complicar a cabeça de vocês. Você já tem tanta coisa para se preocupar e, assim, o que está sendo dado é aquilo que você tem que saber. Então, é o feijão com arroz. Não é o feijão com arroz. É muito mais do que eu tive quando eu estudei. Muito mais do que eu tive quando eu aprendi. O que está sendo, que a gente procura passar a informação para vocês. E não assim, eu nem deveria estar falando isso aqui, mas nossa universidade teve uma nota máxima aí no concurso. Eu vi várias universidades e quem se destacou foi a gente se destacou, né? Nossa universidade se destacou em relação às outras. E obstetrícia e ginecologia teve um papel importante nesse meio aí. O Aranda teve um papel importante, o Marco teve um papel importante, os outros que trabalham com a gente. Não sou eu, não sou Aranda. A gente é uma equipe, tem o Orlando, tem a Kelly, tem a Bruna, tem a Carmen, tem a Ariela. Eu não sou sozinho, né? E nem o Aranda é sozinho, eu estou com ele. A gente trabalha junto. Tem o Braga, que ajuda a gente quando a gente precisa. Então, nós somos uma equipe aí no serviço. E a universidade, se vocês não sabem, não sei se foi passado para vocês, se destacou num grupo de universidades aí, eu não me lembro o número de universidades, mas o coordenador do curso me mostrou um quadro, tem lá na sala da coordenação, onde a gente fica, e a nossa universidade se destacou em relação às outras. E a disciplina que vocês foram melhor, não sei se vocês fizeram essa prova ou não, mas que foi melhor foi em ginecologia e obstetrícia, fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Não tem muita diferença disso não, tá? Mostrando como é que calcula e por que é feito o cálculo. Por exemplo, dessa regra aqui, sem epônimo, sem... lógico, tem muito epônimo, mas sem complicar com o 10. Você não está errado. Se você, no dia que a gente tiver aula prática, a gente vai falar sobre o 10. Eu não coloquei o 10 para não confundir a cabeça de vocês e não alongar mais a aula, porque meu tempo é curto aqui, daqui a pouco acaba. Então, nem consegui jogar a loja, mas mexeu, a empregada mexeu ali. Daqui a pouco eu tenho que acabar. 6 horas eu tenho que parar a aula, senão a gente não vai para frente, tá? A gente vai treinar esses exercícios aqui e a gente vai fazer junto. Eu mandei por e-mail, eu não me lembro direito quantos eu mandei, mas eu mandei. Vocês olhem lá no e-mail de vocês e façam. Se a dúvida a gente irá junto na sala. Na aula prática a gente será agendado pelo Aranda. Acho que já está até agendado. Eu não sei para que dia que é, mas a gente vai fazer, tá? E, enfim, a gente vai resolver isso, tá bom? Então, em relação ao cálculo da idade gestacional, com 12 semanas ele está saindo da pelve. Entre 20 e 22 semanas ele está a nível da cicatriz umbilical. Entre 16 semanas ele está entre a síntese pélvica e a cicatriz umbilical. Com 40 semanas, próximo à apêndice tifoide. E 28 semanas a meia distância. Então, a gente vai medir uma fita métrica. Onde eu meço? Da síntese pública antero-superior. Vamos supor que eu fosse uma gestante. Vou pegar minha síntese pública, vou palpar, vou achar e vou medir. Vou botar a fita e, ó, vou palpar, vou delimitar. 28 centímetros, provavelmente está próximo a 28 semanas, é o ideal. Tá? Existe uma curva chamada curva de Belizan, que serve para a gente averiguar isso. Gesta, a gente já falou, é a data da última menstruação, a evolução dos ciclos anteriores, a gente já falou anteriormente, está repetindo esse slide, não sei porquê. A definição
antecedente obstétrico, primigrávida ou primigesta. É mulher que concebeu pela primeira vez, multigesta ou multigrávida. É que gestou várias vezes, secundigesta, tercigesta, quadrigesta e por diante. Nulípara, jamais deu à luz. Nuligesta, nunca teve grávida. Primípara, parturiente do primeiro concepto ou está em iminência de tê-lo. Ela é uma primípara, gesta 1, P0 a 0. Se ela está na segunda gestação ou já varia um conceito da secundigesta. Se ela nunca teve aborto, né, dominando gesta 2 para 1, que é a segunda gravidez. A segunda gravidez, teve um filho e aborto 0. A gente pode discriminar ainda quando o tipo de parto, se é normal ou se é cesariana. Gesta 2, P1 normal, aborto 0. Ou gesta 2 para 1 cesárea, aborto 0. Tá? A cada exame, consulta, você vai avaliar como se você avaliasse na clínica médica, né? Lógico que a clínica é soberana sobre tudo. Qualquer queixa que o paciente tiver, você tem que olhar, inspecionar, avaliar a glândula mamária, abdômen, avaliar membro inferior e, se necessário, pode genital externo. Não é toda vez que consulta, quero avaliar a senhora, ver se tem alguma coisa. Não. A senhora tem alguma queixa, tem alguma secreção branca, amarelada, tem coceira, tem prurido, não sei o quê. Geralmente o paciente fala para vocês, e vocês vão avaliar e ver o que ela tem. Faça isso no esperto, olha e trata. Não vai ficar fazendo exame ginecológico em toda vez que o paciente aparecer. Agora, com 38 semanas, se tiver alguma queixa, sinal premonitório de parto, você vai ter que tocar, vai ter que examinar. E para homem, uma enfermeira do lado, ou uma mulher do lado, uma secretária do lado, nunca sozinho, que pode vir dar consequência e problema grave para vocês. Então, sempre que for examinar uma mulher, alguém ou mulher junto com vocês, nunca sozinho, tá? Para não ter complicação. Então, é assim que a gente faz, assim que a gente dá o segmento no nosso exame, na nossa anamnese, no nosso exame físico, principalmente se for examinar uma mulher, nunca sozinho. Tem sempre uma secretária, uma enfermeira, alguém que esteja do lado de vocês, para não dar margem de conversa depois, que pode surgir alguns problemas, tá? Então, hoje a gente vive, assim, também não tinha muito isso, mas a gente tem que tomar cuidado. E a minha obrigação aqui é orientar, nada mais que isso. Estou fazendo direcionar o estudo de vocês. Aqui, a altura de fundo de útero obedece em relação à altura de fundo de útero e idade gestacional, a partir de 18 semanas, 20 semanas, ele cresce 1 centímetro por semana, 1 centímetro por semana, até 32 semanas. Você está crescendo 1 centímetro por semana, está com 32, tá bom. Eu medi o fundo de útero, tá a fitinha aqui, ó. Peguei a centrífuga anterior superior, peguei aqui embaixo, e botei a fita e medi. Eu achei 30 e... Estou sem óculos. Deixa eu voltar. Eita. Cadê? Eu achei 36 centímetros. Mas por que com 40 semanas está abaixo? Porque ocorre insinuação. A apresentação insinua, desce, então ocorre uma queda do ventre. Eu vou medir, está com 40, eu achei, por exemplo, está com 40 semanas, eu achei 35. Claro, ocorreu a insinuação do feto. Isso será uma aula de parto, que será dada pelo Aranda, no qual ele vai falar sobre insinuação, descida e desprendimento. Eu vou falar sobre isso com vocês, né? O objetivo da medida, de eu medir o fundo de útero em cada consulta, é acompanhar o crescimento do feto, se está crescendo adequadamente ou não. E o cara que estudou isso deu o nome de curva de Belizan. Curva de Belizan, ponto acima, quanto que eu posso ter? Está o azulzinho aí, ó. Erro da idade gestacional, tem muito líquido, é polidrâmio. A polidramia acima de o índice de líquido amniótico é avaliado com ultrassonografista, né? Acima de 18 é polidramia. Ou o feto é muito grande, é macrossômico. Ou são 2, é gemelar. Ou está errado, tem uma mole datiforme, por exemplo, ou tem um tumor, um mioma, tumor muscular. O paciente obeso. Então, eu vou medir, eu sei que teria que dar, por exemplo, tem esse percentil aqui, ó. Percentil 90 está acima. Mas por que está acima? Então, é obesa, é sobrepeso, é macrossômico, é polidrâmio, a idade está errada. Curva de Belizan serve para saber relação fundo de útero e idade gestacional. Como é que você sabe isso? Eu tenho ultrassom, eu tenho a DUM da paciente. Eu sei que está com tantas semanas, X semanas hoje. Mas se ela está com 30 semanas, por que deu 35? Tem alguma coisa de errado. Ou ela não está com 30 semanas, ou errei o cálculo, ou tem muito líquido, ou o feto é grande, ou tem 2, ou tem um mioma, ou tem gordura em excesso, né? Ela tem sobrepeso. Então, para isso que serve a curva de Belizan. A gente mede, tendo um cartãozinho de pré-natal, tá? Depois, na aula prática, eu vou levar um cartão de pré-natal para a gente preencher uma curva de Belizan e mostrar para vocês quando é acima e quando é abaixo
Não mandei exercício de Belisan, porque é muito fácil fazer isso. Então, e quase ninguém pergunta isso em prova. Mas a gente vou levar um cartão para aprender a medir e marcar curva de Belisan. Até quantas semanas é válido? Até 32, 33 semanas, depois perde valor, tá? Aí quando é abaixo, erro de cálculo, o feto morreu, não tem líquido, o feto não cresceu, ele é PIG ou é SIUR, então ele não está com o desenvolvimento adequado dele. Então ele está abaixo. Então ele deveria estar no percentil 90, está nesse percentil aqui, então está abaixo do esperado para a idade gestacional. Tem alguma coisa errada. Então a placenta está ruim, a insuficiência placentária, ou tem pouco líquido, ou pode ser alguma coisa. Como é que eu faço o exame? Eu tenho que ter uma fita métrica, a bexiga tem que estar vazia. A cada mês ele cresce 4 centímetros. 40 semanas ocorre uma insinuação da apresentação, a apresentação desce, ele não vai ter 40 centímetros, vai ter 30, pode ter 34, mas pode ter 38? Pode ter 38 centímetros. Se medir, vai achar 38. Mas tem 40 em cima sim, bem, 38. Agora está insinuado, tem trabalho de parto, está com 34, pode você sim. E ocorre a queda 2 semanas antes do parto pela insinuação da apresentação. A insinuação é relação da apresentação em relação ao estreito superior da bacia. Sobre os planos de Lee, que o Aranda vai dar para vocês, né? Vai falar sobre isso. Existe o plano de Rod, mas a gente prefere o de Lee, tá? E vai ser dado para vocês, vocês vão aprender direitinho isso aí. Então, a relação entre a idade gestacional, eu falei para vocês, é 1 centímetro por semana até 32, de 18 a 32 semanas. Quando é maior, a gente já repetiu lá atrás, está repetindo de novo, né? Feto pequeno, SIUR, enfim, erro de DUM, erro de cálculo, ou gestação múltipla, vai dar maior, macrosomia fetal, então pode acontecer. Está acabando já, tá? Não sei que horas são, porque eu não estou enxergando no relógio. Escureceu lá dentro, tá? Na cozinha, eu estava vendo. Como é que eu faço a palpação? O meu objetivo é identificar a posição e a situação fetal. A técnica é a manobra de Leopoldo. Então, no primeiro tempo, eu vou delimitar fundo de útero. Eu vou pegar a paciente, vou dar para você decúbito, né, dorsal, e vou medir a situação, né? A situação, por exemplo, longitudinal, vou ver, pode ser transversal ou oblíqua, pode ser atravessada. Geralmente longitudinal, a apresentação geralmente é cefálica. No segundo tempo, eu procuro o dorso, onde eu achar o dorso do feto, eu vou ver o coração. Vou botar meu sonar ali, eu ver o batimento cardíaco. É o segundo tempo, né? Eu vejo o dorso e procuro a situação. Está cefálico ou está transverso ou oblíqua. O terceiro tempo da manobra de Leopoldo, eu vou querer saber o que está embaixo. Qual é a apresentação? O que está ocupando esse estreito? É a cabeça? Qual é o polo que está aí em relação? Ele está sentado, está cefálico ou está pélvico? E o quarto tempo, ele está flutuando? E o quarto tempo, eu quero saber se está encaixado ou se ele está insinuado. Ele está puxado para cima, não vier, ele está encaixado, né? Então, manobra de Leopoldo, a gente vai fazer isso nos pacientes lá, vocês vão ver como é que é isso. É facinho, tá? Então, delimita o fundo de útero, você vê a situação fetal, que pode ser longitudinal, transverso ou oblíquo, que vai estar atravessado, e vai procurar o dorso no segundo tempo também, onde você vai ver o PCF. E o terceiro tempo você vai saber se ele está cefálico ou pélvico, e o quarto tempo você vai saber se ele está encaixado ou insinuado. Aqui é a manobra de Leopoldo, delimitando o fundo de útero. Segundo tempo, procurando o dorso e a situação. Aí, nesse caso, na segunda foto, aí, a situação é longitudinal, a apresentação é cefálica, o dorso está à esquerda. Aqui, ó. Situação longitudinal, a apresentação cefálica, de cabeça para baixo, certinho. O dorso está aqui. Aqui eu vou botar meu sonar para ouvir o feto. O terceiro, eu quero saber qual é a escava que ocupa. Que escava? É a cabeça ou é o pé? No meu caso aqui, é a cabeça, então ele está cefálico. O quarto tempo, a posição da mão é essa aqui, eu puxei para cima. Eu quero saber se está insinuado e se está encaixado, tá? Então, esse é o quarto tempo da mão. Quando eu vou fazer exame físico... Oi? Por exemplo, quando no terceiro tempo você vê que o feto não está em posição cefálica, aí o quarto tempo você vai fazer como? Se ele tiver pélvico ou transverso. Então, se ele estiver transverso, aí no quarto tempo, para você não vai poder... Você vai falar assim, ó, você vai, por exemplo, vamos supor, aqui está na posição certa, mas vamos supor que tivesse transverso, você estaria atravessado. Eu vou palpar, aqui está mais redondinha, a cabeça. Eu tenho 100% de certeza? Não.
tá? Mas eu posso pedir ultrassonografia para ter certeza. Ah, está atravessado. Essa ultrassom, o cara vai te dar, ó, feto de apresentação transversa ou oblíqua. Ele vai estar aqui nessa posição, a cabeça está para cá, está atravessado. É comum ver isso? Não é muito comum, mas a gente vê, tá? A palpação, quando você tenta delimitar, então, ó, delimitei o fundo, vi a situação longitudinal, apresentação cefálica, vi o dorso está à esquerda, vi a variedade de apresentação, o polo está ocupando, é o polo cefálico, e aqui eu quero saber se você está encaixado ou insinuado. Ah, não tenho certeza, está atravessado, como você falou. Vou fazer a palpação e vou achar a variedade de apresentação que pode ser transversa ou oblíqua. Se eu tiver dúvida, eu peço uma ultrassonografia. O Aranda quer falar, pode falar, Aranda. Em qualquer tipo de apresentação, tanto cefálica, como pélvica, como córnica, tá? No início da fase de mecanismo do parto, o feto ele vai insinuar, não importa a posição que ele esteja. Ele insinua pélvico, ele insinua cefálico e ele insinua córnico, ele insinua o ombro. O ombro entra na pelve, tá? Então, dá para você avaliar isso sim, independente do tipo de apresentação, tá? Obrigada, entendi. Mais alguma coisa, Aranda? Se tiver dúvida, ultrassonografia que você vai ter certeza da posição dele. Mas se o Aranda falou, é corretíssimo. Ele insinua e aí não vai nascer. Se tiver córnico transverso, é cesariano, não sai, né? Então, mas a gente sabe quando a gente avalia o feto. Feto não, a paciente. Toque, exame especular. Toda vez que houver queixa de sangramento, toda vez que houver queixa de alguma leucorreia, alguma outra coisa, lógico que a gente vai fazer um exame especular, se for necessário, né, para avaliar, não é em toda paciente, não é em toda gestante. Vai fazer isso. Lembrar sempre, o ideal é fazer um suave anal e suave cervical com 36 semanas para pesquisar Streptococcus grupo B, tá? 36 semanas seria o ideal, o mais adequado. Pesquisa de Strepto B. Aqui, um exame especular e um toque bidigital em endobstetrícia bidigital e gineco é unidigital, tá? Você está palpando o abdômen da paciente aí, vendo a apresentação, tentando tocar o colo. Na outra, essa foto eu deixei, que é uma foto que foi tirada com uma residente lá do hospital. Ela me mandou, tinha uma secreção de coloração esverdeada, uma gestante, ela queria saber o que era. E eu falei assim, ó, a foto tá ruim, mas eu aproveitei a foto aula. E ela tratou o paciente tinha gardiner. Falei, tem cheiro? Tem, cheiro de peixe. Porra, gardnerela. É fácil tratar, né? Todo mundo trata. Então, mandou a foto, eu aproveitei e deixei na aula. Tá? Perguntei para a Ana se eu podia manter essa foto hoje. Ele falou que eu podia deixar a foto. Então, é um exame especular de uma paciente gestante com gardnerella. Isso aqui é verde, tá? Então, eu falei, parece meio esverdeado. Tá verde. Tem cheiro de quê? Cheiro de peixe. Gardnerella, trata. Tá? Tá acabando. Dosagem hormonal, sempre for necessário, a gente pede. Citopatológica, o preventivo. Biópsia de filo coreal é feita com 10, 12 semanas, quando necessário, para pesquisar doença hemolítica perinatal, síndrome de Torch, enfim. E é um método invasivo, então a gente tem que ter autorização do paciente, não é qualquer serviço que faz. No Rio de Janeiro, é feito pelo serviço Fernando Figueira, biópsia de coreal com 10 a 12 semanas. A amniocentese dirigida por ultrassom pode ser feito a partir de 16 semanas, por docentese a partir de 20 semanas, em função dos vasos do cordão. Embrioscopia e fetoscopia não se faz de rotina, mas pode ser feito. Quando eu faço ultrassom transvaginal ou 3D, eu não vou ver necessidade, ou quando a paciente quiser, um Doppler. A gente pede o paciente que tem hipertensão para avaliar a eclâmpsia. Cardiotografia, esse aqui é a imagem do nosso cardiotólogo lá no pronto-socorro da escola. Esse cardiotólogo não sei onde anda, porque não está no CIS, sumiu os dois aparelhos, tem um outro novo lá. Sei que fizeram com os cardiotópicos, apareceu os dois, tá? Então, acho que compraram um novo, guardaram esses dois, sei lá. Mas a gente tinha esse aparelho aqui e esse aqui. Um ficava no pronto-socorro e outro ficava lá em cima na enfermaria. E o que a gente está usando no CIS é outro. Provavelmente está guardado em algum local no hospital escola. Então, a gente tem dois aparelhos nessa imagem nossa, tá? Então, 148 é uma frequência cardíaca normal. Aqui o cardiotópico feto está reativo. Vocês vão ter uma aula de cardiotocografia. O BCF está 148. Aqui é um cardiotópico ruim. Está quase que liso ou comprimido, senão sofrimento fetal. A gente bota o paciente de decúbito lateral esquerdo, espera meia hora, pergunta se a paciente se alimentou, se ela está em hipoglicemia ou não, e repete novamente o exame. Isso aqui é um feto comprimido, foi o que fiz. Esse paciente estava cheio de mecônio, foi cesariana com 41 semanas, tá? E eu aproveitei a imagem, tirei e ficou na aula, já tem algum tempo essa imagem aí.
nossa, lá do hospital, esse cardiotópico, ficava lá no PS. Eu não sei onde ele está, mas a gente tem esse aparelho lá no hospital escola. Então, os dois aparelhos são nossos. As duas imagens são nossas, não tirei de ninguém, tá? Então, para que serve o cardiotópico? Para saber o bem-estar daquele momento, para avaliar a frequência cardíaca fetal, para avaliar se está em trabalho de parto. Nesse caso aqui, ó, nesse trabalho de parto haveria contração aqui, ó, marcado em mínimo mercúrio. Então, sobe aqui o transdutor, são 2 transdutores, eles aprenderão a fazer cardiotografia. Como eu havia dito anteriormente, a minocentese pode ser feita com 16 semanas, biópsia civil coreal com 10, 12 semanas, e cordocentese, a função dos vasos do cordão, com 20 semanas. Biópsia civil coreal, função de vasos, biópsia civil coreal com 10 semanas, para pesquisa de Sindtorch e doença hemolítica perinatal. Avaliar pH, concentração de oxigênio, se o feto está em sofrimento, se houver alguma alteração no ultrassom torch, né, como a gente disse, toxoplasmose, rubéola, megalovirus, e doença hemolítica perinatal. E pesquisar hemoglobinopatia. Então, cordocentese com 20 semanas, função dos vasos do cordão. Lembrar que toda vez aumento de invasivo, toda vez que for fazer esse tipo de exame, tem que ter autorização da paciente, ela tem que assinar que pode perder a criança, pode entrar em trabalho de parto, pode ter algum sangramento, pode ser porque é um método invasivo, pode haver algum hematoma nessa região, pode ter alguma complicação, então ela tem que ter um termo esclarecido, sabendo do que pode acontecer. Aqui um feto anencéfalo com 23 semanas, né? Então, geralmente, eles vão a óbito após nasceu e morre. Então, a imagem em 3D do feto anencéfalo, num ultrassom morfológico. Existem alguns que duram 3, 4, 5 dias. Tem um caso em Minas Gerais, eu não me lembro direito qual cidade, que sobreviveu 6 meses e era anencéfalo. Tem alguns anos, eu vi, está na literatura. Se alguém tiver curiosidade, procura anencéfalo, Minas Gerais, no Google, que vocês vão achar. Sobreviveu 6 meses, tá? Mas, geralmente ele morre em 24 horas pós-nascimento. Aqui uma espinha bífida em corte 3D, transversal, uma abertura da coluna, né? Então, ultrassom, por isso que a gente pede ultrassom morfológico entre 20 e 24 semanas. Aqui, abertura da parede abdominal com 15 a 16 semanas, uma gastrosquise, o abdômen do feto aberto. Como é que trata? Se não tiver nenhuma outra anomalia, se for isso, nasceu, correção cirúrgica, cirurgia pediátrica, tá? Resolve o problema. Hiperflexão de dedo, isso é normal, é comum em ultrassom. É patogênico? Não. Peguei um ultrassom aqui, a paciente trouxe para mim hoje, no meu consultório, tem hiperflexão de dedo, eu não faço ultrassom, tá normal sim. Isso é comum, acontecer hiperflexão de mão ou dedo, tá normal. É o chamado ovoide fetal com hiperflexão, fica como se fosse um ovo no abdômen da paciente ou dentro do útero, né? Não é normal, tá acabando. Pé torto bilateral, o tratamento é bota ortopédica, tratamento ortopédico realizado por ortopedista. Se não resolver, pode sim fazer procedimento cirúrgico no último caso, mas a evolução geralmente é boa. Isso pela posição do feto na cavidade uterina, pela posição que ele fica dentro do útero, por oligodramenia, por algum motivo. E se ele tiver oligodramenia, ele também não vai ter uma boa expansão pulmonar. É chamado de Potter-like, como não expande direito, o rim não funciona direito, ele tem uma deformidade grande. Mas se for só o pé torto, a evolução, e tiver líquido, a evolução é boa. O tratamento é botinha ortopédica e acompanhamento com ortopedista. Aqui o anencéfalo. Fenda palatina unilateral, dá para se observar, e ultrassom 3D. Não tem idade excepcional, mas geralmente entre 20 e 24 semanas consegue se ver bem isso no ultrassom 3D, 28 semanas, tem bastante líquido, consegue ver o bom sonografista, consegue ver isso aí em 3D. Então, uma fenda palatina. E muito obrigado. Eu enviei para o e-mail de vocês aí a regra de Nageli, professor Rezende Filho, obstetrícia fundamental, Itura Guanabara Cuba. Se alguém quiser, eu vou parar a gravação, perguntar alguma coisa, estamos abertos aí, o Aranda, para